que é aquilo? Não dá pra olhar agora, garoto. Lá em cima, é muito estranho. Você vai me dizer o... Caramba! Ué, você tá reduzindo? Vamos ver um show agora. Boa noite, bom dia, amantes da Nona Arte. Eu sou o Diego Marins e esse é o HQ, o Nono Círculo da Arte, edição especial O Cavaleiro das Trevas, 35 anos do Homem Morcego. Meu microfone até ficou nervoso. E hoje comigo temos aqui Jéssica Dalcin da Silva. Bom dia, Jéssica. Apresente-se para os nossos queridos ouvintes e telespectadores. Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes e telespectadores. Meu nome é Jéssica Dalcin, eu sou formada em desenho industrial aqui pela UFSM e ministrei em 2018 e 2019 a disciplina de História em Quadrinhos junto com o professor André Dalmar. Sou amante da Nona Arte e de outras artes também. Sou podcaster pelo Radiofobia, sou funcionária pública na UFSM e acho que tá bom por agora. E organizou o Sussurros da Boca do Monte. Organizei os Sussurros da Boca do Monte. Aí. Tirei meu brevet de dublagem esse ano também, para não dizer que não fiz nada na pandemia. Massa, Estou fazendo doutorado em educação. Massa. Sou componente do Conselho Municipal de Cultura da cidade. Legal, cara, que massa. Então é isso, a gente vai assobiando e chupando cana. Tá bom. E aqui ao meu lado, o mecenas do mundo nerd, Luiz Abel Jornaleiro. Olá, amantes da Nona Arte, telespectadores e ouvintes. Hoje vamos falar do Cavaleiro das Trevas. E se tudo der certo, vai ser trevoso demais. Vai ser tremoso. Então, sem mais delongas, vamos tocar a ficha e falar do Cavaleiro das Trevas. Vamos começar então, Luiz Abel e Jéssica, falando sobre Frank Miller. Frank Miller, o autor dessa obra, um dos autores, né? Um dos autores. Tem sem o Klaus Jansson. Klaus Jansson O que seria seria o Frank Miller sem o Klaus Jansson? É verdade, é um cara que ajuda ele na arte de finalização e melhora os desenhos dele. É, sem ele seria os desenhos assim bem Já próximos. vamos começar assim. Mas é verdade, não Verdade tem que ser dita. tem que ser dito, ninguém, não vamos enganar, né? Não vamos enganar. É. Faça as vozes, quem quiser iniciar. Frank Miller, quer falar, Jéssica, sobre Frank Miller ou tu também não gosta dele? Ele é bem reaça, assim, né? Sempre foi, é uma postura dele, eu respeito, acho que a gente não precisa ser amigo, mas tem que se respeitar. E ele começou, como muitos da geração dele, gremiando, né? Passando muito aperto, ele fala nas entrevistas e tal, que demorou a ter um reconhecimento só lá em 79, que ele foi trabalhar com o Demolidor, e aí as coisas começaram a acontecer. Eu acho que pelas posturas dele, a qualidade do trabalho dele, principalmente lá no início, vamos colocar assim, né? Ele tem uma personalidade de estilo de desenho que é muito interessante. Eu acho que isso serviu para que ele tivesse até uma certa ascensão rápida, a meu ver, né? Verdade. Porque em 86 sai o Cavaleiro das Trevas nos Estados Unidos, e aí ele já tem uma projeção muito forte, né? Mas com personagens sempre muito bem trabalhados. O próprio Demolidor, ele começou a trabalhar com a Elektra naquele período. Sim. E foram surgindo outras oportunidades. E ele é hoje, ainda pode-se ter a opinião que quiser, mas ele é um cara que está entre os grandes, né? Ele é a lenda. Ele é lenda, não tem. Eu me recordava, 2015 ele veio para a CCXP aqui no Brasil e um furor, amem ou odeiem, mas assim, ninguém fica imune à presença dele. Verdade. Então eu acho que isso é o que conta, né? O cara deixar a marca dele, e isso ele está fazendo ainda, né? Está fazendo ainda, é verdade. Apesar de estar com... Nem acompanhei mais a evolução do câncer dele, agora essa semana o Jorge Pérez falou, né? Isso, anunciou. Virou notícia aí também que não vai se tratar. Não. Também é outra... Eles trabalharam juntos, inclusive, né? Sim, outra lenda, né? Mas é isso, são lendas, então São lendas, tem que deixar a sua marca. Eu acho que isso ele faz muito bem e
é inegável, né? A gente ter esse respeito pela figura. É verdade, Sim. é verdade. Ele é o Frank Miller, né? É o Frank Miller. Tiaguinho? Pra nossa sorte, ele não era assim tão escancaradamente reacionário quando ele escreveu o Cavaleiro das Trevas, né? Não Não era um Holy Terror. Não assim. era um Holy Terror. Não, Não era, ele era um cara mais mas comedido. mais contido, né? É verdade. Ele foi um pouco mais contido. Sim. Na verdade, a Elektra, ele criou num título anterior ao Demolidor, era uma personagem que ele já tinha criado, de repente não com aquelas Elektra. Aí, não com todo o acabamento que aí depois ele inseriu, na verdade, na primeira edição que ele roteirizou e já desenhou, ele já estava desenhando, ele inseriu a personagem e funcionou muito bem, na verdade. Eu acho que é uma das pepitas de ouro de todo o arco do Demolidor ali, foi a questão da Elektra, que é um personagem que tem até hoje, né? Ele é um narrador, né? A parte gráfica dele, a forma como ele encadeia os quadros. Isso até às vezes mais do que dizer assim, a qualidade do desenho, que o desenho assim, assado. Ele tem insights, ele trabalhou, eu não sei se trabalhou junto, mas ele é meio pupilo do Will Eisner, né? Eles eram total, amigos. Na verdade, então, na verdade, a personagem da Elektra foi baseada numa das personagens do Will Eisner, né? Então sempre foi muito. Eu sei que eles eram próximos, Isso. né, pessoalmente. Isso. E aí tu vê que esses insights, embora o estilo de desenho dos dois seja diferente, tá? Mas uma das coisas que ele fez foi o Spirit depois, né? Isso, dirigiu. Dirigiu. Então. O sonho dele era entrar no cinema, na verdade. Mas essa coisa dos grandes contrastes que ele trabalha trabalha assim, né, em Sin City, também do 300, né? Isso. Então, pra mim, às vezes mais do que dizer que desenha bem ou gosto do desenho, não gosto do desenho, eu também não vou ficar chinelhando o desenho. Claro, né? Mas ele tem esses insights de composição, sabe? De uma página, de uma estrutura narrativa que eu acho que isso está um passo além, até porque a gente está falando da história em quadrinhos, não da ilustração. Sim, é verdade, né? É verdade. Então eu acho que esse é o grande shift dele, da qualidade que reflete necessariamente no sucesso dos trabalhos dele. A gente pode chinelhar o que quiser do Cavaleiro das Trevas 2, mas dinheiro fez. Fez muita grana. Dizem que ele recebeu 1 milhão na época para fazer a história. Então, meio contra gosto, mas fez. Sim, tem. Não tem. Um grande personagem. Mas o Cavaleiro das Trevas não tem. O 2? O 2. Nem tem 2. O Cavaleiro das Trevas só tem um. Na verdade, pra mim também. Emocionalmente só tem um. Não, eu só tenho um mesmo, que eu vendi a minha, que vinha o 2. O 2, comprei esse aqui, Eu comprei esse aqui. Comprou encadernado. Comprei, Mas enfim, esse é o Frank Miller. Frank Miller que foi uma pessoa que teve a violência de Nova York nos anos 80, foi uma coisa que meio que traumatizou ele, né? É verdade. Eu acho que todo o clima de Nova York nos anos 80, que era uma cidade que a mídia vendia como uma Chicago, tipo Chicago anos 40, anos 40 pra citar o Humberto Gessinger. E isso aí traumatizou ele, deixou ele, que nem o 11 de setembro depois. Foi no período que ele estava fazendo o Cavaleiro das Trevas 2, aconteceu isso, deixou extremamente abalado, tanto que a terceira edição demorou meses para sair, para ficar pronto, porque ele estava em processo. Tem que adaptar um monte de coisa, né? Teve, cara, isso aí deixou ele bem abalado, tanto que a resposta disso foi Holy Terror, um material que acho que nem ele se orgulha muito daquilo lá depois, quando começou a dar uma acalmada, ele não ficou legal. Então acho que todo esse ambiente de criminalidade até levou ele a fazer esse... Totalmente, a Gotham City dele é uma Nova York turbinada, né? É a Nova York da mídia. Da mídia, exatamente. Ele utilizou vários elementos de coisas que ele viveu em Nova York para compor a Gotham City que ele fez ali. Tanto que a história é tão sofisticada que ela tem aquelas subtramas. Quando tu tá narrando a história do Bruce, ele tem a mulher que morreu... explodiram lá no metrô, entendeu? O cara que invadiu um cinema depois de ter ouvido Stairway to Heaven do Led Zeppelin 85 vezes e matou um monte de gente. Então todas aquelas chacinas e criminalidades de alto nível, o cara expressou na HQ, tudo meio que baseado na Nova York que ele viveu, né, cara? Agora que ele passou até fome no início da carreira antes de ter conseguir emprego na Marvel, né? Sim. Tem uma edição que eu vou mostrar para o espectador para assistir. Né, que é essa aqui, né, muitos super-heróis, que conta a vida do Frank Miller, né, que é uma matéria bem interessante, e aqui o cara conta toda, basicamente, a epopeia de uma forma resumida para todos os espectadores e leitores da vida do Frank Miller, né, cara? Sim.
E é isso, então, acho que é isso sobre o Frank Frank Miller. Miller, vocês querem adicionar mais alguma coisa? Fala de alguma coisa? Não, acho que o Frank Miller foi um grande artista e Cara, ainda é, eu tenho cara. saudade dele. Ainda é. Não, pois é, ainda é, cara. Ainda é. Esses dias eu acompanho no Instagram e, cara, esses dias ele fez uma arte, um desenho, assim, que eu olhei assim, pô, cara, não tem um desenho, cara. Um desenho tu já vê que o cara é foda, assim. Não, eu tô falando só, até a questão que a Jéssica falou da narrativa e tal, eu acho que no Sin City eu gosto bastante da narrativa, das composições. Acho que o Sin City de todos, o mais fraquinho é aquele... o Baby do Inferno, aquele é o mais fraquinho. Do demais, os são bem legais, cara. Sim, eu acho que ele vem, que nem o desenho dele, a ilustração dele vem se deteriorando. Acho que a narrativa dele também. Eu acho, minha opinião. Eu vou fazer uma defesa, dar uma de advogada do diabo aqui. Eu penso que a gente sempre tem que se colocar no lugar da figura do artista, sabe? Então, quais os anseios? Às vezes a pessoa tá lá se sentindo estagnada num determinado momento da vida e ela quer ousar. Claro. E ela quer, um dos caminhos que acontece muito dentro de quem trabalha, né, com arte é a desconstrução do próprio traço e da própria estrutura. Então, tem gente que fala que ele... não, mas eu fiz assim porque eu quis, se tu não gostou, problema teu. Né? Então, claro que quando vem uma crítica negativa em cima e o cara usa isso pra se defender, não, eu fiz porque eu quis, pode ser uma defesa, mas pode ser real, sabe? Claro. Ele pode estar sendo muito mais feliz enquanto artista realizado na desconstrução do seu traço e da loucura que ele quiser propor. Saindo do normal, porque ele é um artista. Claro. Mais do que ser o cara que faz quadrinhos ou o cara que dirige o filme, aquela alma de artista que quer perverter os conceitos, né? Então, de repente, a gente tem que dar esse voto também. Né? Claro. Eu curto o cara, independente do que ele fez de bom ou de ruim, pra mim, eu já conversei isso com o Diego em off, nas conversas que o cara tem aí e tal. Pra mim, ele fez obras que são únicas, cara. Cavaleiro das Trevas, Batman 1, Demolidor, tanto Homem Sem Medo como a Queda de Murdoch, toda a fase do Demolidor. Ronin também é muito bom, que foi o trabalho anterior que ele fez pra DC, que foi também um estudo de designer, lançado num papel sofisticado, né, valorizar a aquarela da Lynn Varley. Então, cara, pra mim, ele é um artista muito inovador e pra mim ele foi o cara que dentro do mercado gráfico, ele mudou tudo. Isso é um fato, ele mudou tudo, entendeu? Tipo, tinha um padrão de quadrinho, existia um padrão de quadrinho, o cara foi ali, fez, ousou, exigiu um material de acabamento mais sofisticado, uma lombada quadrada e tal. A DC tava com certo medo de lançar aquilo ali, mas a DC apostou e deu tremendamente certo, né, cara? Aí não sei se vocês querem falar do lançamento aqui no Brasil em 87. Vamos encerrar esse bloco, então. Já que a Jéssica falou em voto, eu vou votar no... Pra não acusar, votar contra, eu vou votar no. Tá bom. E a gente passa pro próximo bloco. E vamos ver como é que chegou esta obra magnífica aqui no nosso Brasil. O senhor sofreu muito. A sua cabeça não estava no lugar naquela hora. Eu sabia exatamente o que estava fazendo. Mas trazer a garota aqui? Ela é perfeita, inteligente, corajosa. Com a ajuda dela, eu posso acabar com o problema dos mutantes. Tudo depende do líder deles, eles o idolatram. Talvez o seu julgamento tenha sido afetado. Eu tentei me rebaixar à selvageria dele. Esse foi o meu erro. Eu tenho que ser mais inteligente. Muito bem, senhor. Vou direto ao ponto. O senhor esqueceu o que aconteceu com o Jason? Jamais vou me esquecer do que aconteceu com o Jason. Ele foi um bom soldado. Me honrou. Mas a guerra continua. Voltando para o nosso bloco da publicação do Cavaleiro das Trevas no Brasil, pela nossa querida, saudosa editora Abril Jovem. Mas esse saiu pela editora Abril, né? Cara, sim, saiu pela editora Abril. Saiu a editora Abril. Sim, a editora Abril. Até tem essa publicação que é Show Mix, que foi editada pela Ópera Gráfica. Vou mostrar aqui para os telespectadores, em todas as telas. Né? Esse material é bem interessante porque ele foi escrito pelo J.P. Martins, o cara que traduziu o Cavaleiro das Trevas aqui no Brasil. E é bem interessante que essa Show Mix fala exatamente passo a passo de como foi a publicação desse material aqui, entendeu? Porque o temor de quem fazia o editoriamento e a tradução em 87, quando o material estava chegando aqui, era que a Abril não lançasse com a qualidade gráfica que saiu lá nos Estados Unidos. Porque, para quem não sabe, o formato engessado da Abril de lançamento era formatinho, era ordem de mercado.
E quem é o formatinho? Tu trouxe o formatinho do Batman aí? Não. Não trouxe? É um formatinho. Vou puxar um formatinho pra vocês. De qualquer. Aí é o Batman ali. Esse aqui? Aí. Vem. Esse aqui é uma coleção inteira. Aí já faz a propaganda. Ah, a gente tem que vender na loja. Esse aqui é o formatinho. Mostra ali naquela. Aqui, ó, pra vocês. Esse é o formatinho, tá? Pra vocês saberem. Então, essa era a ordem de mercado. Então, como é que funcionava? O medo do JP Martins e do Elcio de Carvalho, que estavam trabalhando, estavam designados para trabalhar na tradução desse material na época, era que saísse em formatinho. Só que o que ajudou para que esse material fosse lançado em formato americano, não com um papel puxei que saiu lá fora, mas com um papel próximo, que era o offset ali, conseguia valorizar as cores, ou um pouco delas pelo menos. É que na época estava entrando o plano cruzado, que permitiu que o pessoal pudesse gastar um pouco mais e tal, aquela coisa toda, e saiu uma matéria na Folha de São Paulo, tipo assim, falando extremamente bem da obra, e chegou na cúpula da Abril Jovem essa matéria e tal, eles se obrigaram a, ok, vamos dar uma chance e vamos lançar num formato de luxo. E foi um sucesso, cara, esgotou, reimprimiram depois em edição encadernada, que tu trouxe, né, Diego? Trouxe aqui. Por favor, mostra pra nós. Essa aí é de 50 anos, essa aqui é de 50 anos, ó. Essa aqui é a Com as marcações da leitura. Da leitura. Essa aqui é de 50 anos, a edição de 50 anos, isso é uma anterior a ela, que é com aquela capa clássica do raio. Essa é de 50 anos do Batman, né? Isso, 50 anos do Batman, exatamente, não da obra, a obra tá falando 35, não, vocês sabem. Enfim, aí foi isso, cara, eles conseguiram lançar um material melhorado e isso iniciou não só aqui no Brasil, mas como no mundo todo, uma avalanche de lançamentos de luxo, minisséries com formato americano, depois veio Contos de Batman, e uma série de materiais começaram a serem lançados em formato de luxo, graphic novels e por aí vai pela Abril, e isso foi impulsionado pelo Cavaleiro das Trevas. Já tem uma discussão de que houve mudança de capa, queriam mudar a capa e tal, para fazer coisas mais coloridas. Sim, porque era entendimento, ó, eu acho que a gente pode cravar aqui desse entendimento de que HQ era coisa de criança. Claro, né? claro. Até então isso era coisa Sim, de criança. mas era mesmo. Era mesmo. Tanto que, por exemplo, quando foi lançado, esse aqui é o formato clássico, pessoal, o primeiro lançamento em 87, ó. E quando esse material foi lançado, quem fazia o editoriamento das capas era a divisão infanto-juvenil da Abril. É. Os caras, eram os mesmos caras que faziam a capa da Turma da Mônica, Bolinha, Recruta Zero. Então eu lembro que até nessa matéria aqui o JP Martins fala que ele odeia essas capas aqui, porque o cara não colorida. não eram as capas originais, as capas originais são essas aqui, até trouxe todos aqui pra mostrar. As capas originais são essas aqui, ó, tipo do raio. O nome é Cavaleiro das Trevas, não é Cavaleiro da piscina de bolinha, sabe? Então por que não respeitar, né? Mas originais. acho que trouxe tudo, Pois é, aí o que aconteceu? Aí eles lançaram com essa... Cara, pra gente tem um apego emocional grande, assim, pra mim principalmente, foi o primeiro quadrinho que eu li, mas o JP tem... Essa é ruimzinha. O JP ele tem barra, ele não curte, ele falou nessa matéria que odeia, não gosta dessas capas até hoje. O JP é história viva, né? Então ele fica pensando na quantia de perrengue, olha isso aí, é tipo um trauma, né? Você fica lembrando claro, cara, o que ele precisou passar na época. Não, foi bem complicado, mas conseguiram lançar no formato de luxo. Essa é a mini história do lançamento desse material aqui no Brasil. Quem quer acrescentar alguma coisa? Vocês leram na época? Não, porque eu era criança. Eu ganhei de presente em 88, um ano depois foi lançado, né? Aí eu li em 88, eu tinha uns 7 anos, cara. Nossa, mãe! Comecei bem, hein, cara, Eu acho que eu li também, eu li em 87. Eu tava na Turma da Mônica. Minha tia me deu, nós tava passando na frente de um sebo e eu pedi. E minha mãe não queria me dar, não vou te dar, isso aí e tal, então vai cuidar. E minha tia, não, eu vou dar, e me deu de presente, pai, eu li, aquilo ali, claro. Óbvio que eu não absorvi toda a profundidade da narrativa e tal, toda a maturidade, mas aquilo ali pra mim foi bem, uma coisa gráfica absurda, assim, né? Eu fui ler só quando eu tava na faculdade, porque foi quando saiu o 2. Aí eu fui correr atrás do 1. Foi em 2000 que saiu o 2, 2001. 2001. E eu tava na faculdade, aí a gente fica sabendo que a história, embora seja fechada, dá pra ser entendida como uma história fechada, né, 2. Ela remete a uma continuação da primeira, e aí eu fui correr atrás. Mas eu ganhei de um amigo, porque também meio que esgotou. Mas tu leu a 2 primeiro? Eu li a 2 primeiro. Leu a 2 primeiro. E como é que foi a tua experiência ler a 2 e depois ler a primeira? Assim? Eu não achei, na época, tão ruim. Acho que essa, a 2. Porque eu não tinha parâmetro de referência. Claro. Então eu li a segunda, achei, muito louca. Assim, a narrativa bem confusa, assim, tem um monte de vai e vem, um monte de coisa. Mas, aí quando eu recebi de um amigo meu que mora em São Paulo, que somos amigos até hoje, a gente é amigo virtual. A gente só se viu uma vez na vida, ao vivo, assim. E
E ele disse, não, eu mando pra você porque eu tenho 2 Cavaleiro das Trevas 1. Número 1, aham. E daí ele me mandou. Isso lá em 2001. Aham. E daí eu falei, cara, não, mas essa 2 é meio ruimzinha, hein? Aham. Eu sou só uma estudante de desenho industrial, mas tem umas loucuras aqui que não precisava. Quantos anos tu tinha quando tu leu já? Você lembra? 19. 19. É. Isso era 2000 e... 2001? 2001. 18, 19. Ah, tu leu a 2 já ganhou a primeira na sequência, um pouquinho Isso, depois. foi junto, eu comentei com ele, porque eu tinha comprado dele a coleção de Watchmen. Na verdade, eu tinha umas compradas no Mercado Livre, assim, a esmo. Sim, a esmo. E ele tinha um pacote que tinha várias das que eu queria, que precisavam Legal. pra mim. Aham. Aí eu mandei uma mensagem, se por acaso não fraciona o pacote ali, pá, zero. Pô, fez o cara desfalcar, cara. Olha, eu não fraciono. Olha, eu não faço, eu sou mal, cara. E daí ele fracionou e eu paguei, na verdade, ele fez um pouco mais por edição, sabe? Ah, Aquela sim, coisa. porque ele teve que desfalcar. Eu não sei se ele já tinha anunciado e tava lá rodando há muito tempo, Tava né? lá, Vendi. Aham, legal. E daí a gente é amigo até hoje. Ah, legal, cara, que massa. E daí ele Que massa. depois me mandou Camelot 3000 também. Ah, Ele disse, tá não, bom. tá Tá te faltando base aí nesse... Aí Pô. começou Tá a dar, faltando clássico. começou a dar o norte. O formatinho. Tirou o formatinho. Eu tinha. E ele é 20 anos mais velho que eu. Uhum. Então eu fico pensando assim, a gente começou a conversar, eu tinha mais ou menos 20, ele tinha 40. Agora eu tô com 40 e ele tá com 60. Tá com 60. Né? Uhum. É bem legal. Massa, entendeu? cara, massa. Paulo não vai ver isso aqui, talvez eu possa mandar um link pra ele, né? Um abraço, Paulo. Muito bom, orientou muito bem, valeu. Não, e é bom fracionar. Não seja Não, mal. não é, eu sou mal. É que naquela época também não tinha a venda, né? É. Esse mundo de quadrinhos não era o que é hoje, né? Exato. Hoje, olha lá, caiu aqui o nosso link no Santa Maria. Mas eu li na época, e a Jéssica achou estranho que a gente leu na época, mas eu lia Conan. Com 7, 8 anos eu lia Conan. A minha mãe nunca abriu uma revista, acho que Conan, pra ver. Porque Cara, tinha deu erro de tempo. gravação. Eu ganhei uma Conan e li, e eu adorava. Mas aí eu ganhei, tipo assim, Mac Dia Feliz. Aham, E eles distribuíam, eu morava em São Paulo nessa época, eles distribuíam várias coisas no Mac Dia Feliz. sim. E aí a gente ganhou um disco da Transamérica. Disco de vinil, né? Ganhou uma Conan. E eu, pô, que legal, né? Aí tinha uns peitos de fora, umas bundas aparecendo lá, minha mãe confiscou. Ó. Nunca mais. Quando é nudez, é Nunca assassinato. A minha mãe mais, nunca abriu a Conan, por isso que eu li tudo que era Conan quando eu tinha Nunca 10 mais, anos, 8 anos. É, por aí, eu tinha uns 8, 9, por aí. Nunca mais. Pois é, disco 2 Linvar. Como é que é o nome dela? Linvar? Lee Varley. Lin Varley. Foi a primeira conversação Sim, diz que ela digital. tava vendo, o que é isso aqui? Qual é essa ferramenta do Photoshop você já aqui? vai usar, então. Vamos usar. Ah, tem que ser nessa história. Não dá pra ser na outra. Não. Tem que ser no Cabelo das Trevas 2, tem que O ser. Miller falou, faz qualquer coisa. Aí eu Tem umas tô usando o coisas, Photoshop. parece... Eu jurei pra mim mesmo que eu não ia falar dessas obras, eu ia falar só do primeiro, mas tudo bem. Não, nós estamos em off. É também off. Esse também aqui o off. Rodrigo vai botar quando tiver subido os créditos. Tá, esse aqui voltou a gravar, tá? Arrumei ele. Tá, então vamos lá. Os efeitos de Show. word art, sabe? Sim. Os degradê de word art é o fundo da cena, não tem uma paisagem desenhada, Não, sabe? cara, não. Olha, ela pirou o cabeção. Não sei se porque não dominava ou porque foi proposital, assim, sabe? Eu acho que é uma coisa que a pessoa começa a lidar e vê que não vai dar tempo, que não, entendeu? É, também. Dá mais trabalho fazer e ainda assim fica ruim. Sim, Então, sim. Mas ela topou. Também topou. fiquei chateado pelo fato dele ter, simplesmente, ele ignorou completamente, totalmente o Klaus Jansson, nem chamou o cara pro projeto, foi sozinho. O Klaus Jansson falou numa matéria, Se livrou. se ele... melhorou, Não, podia ter melhorado o Mas desenho o pelo roteiro é menos. ruim, cara. Mas vai ver que O roteiro é ruim. Cara, eu vou dizer um negócio, isso aí vai entrar na gravação. Tudo isso vai entrar na gravação, não tem esse negócio de cortar. Cara, assim, ó, o Klaus Jansson falou numa entrevista a Mundo dos Super-Heróis, né, que ele disse assim que a fama não afetou ele como afetou o Miller. Ele não falou o Miller, mas deu uma alfinetada. Ele disse, cara, ó, continua Como sendo... andou afetando uns aí. Ele disse, não, caras de chapéu. eu continuo sendo o mesmo cara, eu tô aprendendo ainda a fazer toda a arte desde do conceito à arte final, tô fazendo os meus roteiros e tal. Né? A fama não me trouxe problemas, assim, não me afetou. Né? Foi o que ele disse. Mas eu quero dizer, então, agora eu vou defender o Miller. O Klaus Jansson não é o Frank Miller. não, eu sei que não. Frank Miller, as pessoas que não leem quadrinhos sabem quem é.
Antes dele fazer filme. Mas o Klaus Janson colocou assim, cara, quando eu morrer vão botar na minha lápide. Aqui já os Klaus Janson, o cara que arte finalizou o Cavaleiro das Trevas. Eu disse, cara, é uma das coisas que eu mais sou lembrado do Cavaleiro das Trevas, se não é mais lembrado dos trabalhos que eu já fiz. Poderia pôr a arte final de Klaus Janson. Não. Mas eu acho... Não, tá, agora... Denso isso, denso. Mas não, eu ia falar agora do Cavaleiro das Trevas 2. Quando eu comprei, eu tava no frenesi porque tinha saído matéria em tudo quanto lugar e tal. Matérias com medo, aquelas matérias que os caras... Pô, cara, imagina tu fazer, sei lá, uma sequência de Apocalipse Sinal. Tô falando dos dois. Do 2. Tá. Imagina tu fazer umas... Eu fiquei imaginando a Abel com 7 anos lendo jornal, assim, tá saindo Cavaleiro das Trevas aqui. Se eu tivesse ligado nos meus jornais. eu teria corrido atrás dessa Folha de São Paulo, que é um artigo que eu queria ir atrás. É o caderno 2 do... É o caderno 2. É o Estadão. É o Estadão, né? A Folha de São Paulo, é o Estadão. E ganhou prêmio essa matéria, inclusive. Tu viu? Por causa do design que ela fez. Sim, os caras se puxaram, né? Mas enfim, aí quando eu comecei a ler a primeira edição, eu tava gostando, eu gostei. Até a primeira edição eu tava defendendo ali, tava ok. Da 2 em diante, começou a ficar muito esquisito. Na 3 você perdeu totalmente. Que levou meses pra chegar, né? Aí quando eu li isso, não dá. Tanto é que agora eu confesso, eu fui reler pra gente gravar aqui, quando eu tava na metade do 2º volume. Já me lembrei já como é que é. A vida é muito curta. Eu acho que, eu não sei se eu entendi errado, que existe uma certa atração da Kelly pelo Batman no 2. Eu teria que reler, cara, não me lembro. Ela fica chamando ele de chefe. Até o o tempo fim. todo. O tempo todo. Mas eu penso que já no 1, ela vê nele uma referência. Não, digo atração mais sexual. Sexual, assim. Eu entendi assim, mas eu só li uma vez, não vou ler nunca mais. Aí eu não tenho como ir lá e ver de novo, né? Deixa na memória afetiva e já era. Uma coisa, só porque isso foi uma coisa que me incomodou. Mas então, uma coisa que me incomoda em todo o arco do 2 é que é tudo hipersexualizado. Ah, sim. Aquelas as gatinhas. Ela mesma, ela tava legal de Robin. Uhum. Foi um arco legal. Mas ele foi proposital. Tudo bem, foi proposital. O Miller falou. Não, mas o Miller falou. Isso é. Porque o Miller, ele pregou, depois que saiu e todo mundo começou a falar mal, ele disse, não, ó. Tudo ali foi intencional, foi galhofa para ser intencional, foi pastelão para ser intencional, foi excessivo para ser intencional. Ele disse que era uma crítica à indústria do quadrinho atualmente, né? Agora eu vou atacar o Miller de novo. Eu já tenho todas as desculpas preparadas para os gibi que eu tô fazendo. Sabe, o pessoal queimar, vou dizer, eu fiz por causa disso. Isso aqui eu fiz por causa disso. Já tá tudo pronto. Tudo pronto. É um bom artifício, né? É um bom artifício. Isso aí fica parecendo que não sabe o que tá fazendo. Que tu não sabe o que tá fazendo. Assim, fica feio, né? Então, se vocês dele não gostarem, é pra ficar parecendo que eu sei o que eu tô fazendo. É proposital. E sustenta até o final, sim, né? Eu acho que é uma estratégia de autopreservação. É verdade. Sustenta até o final, fiz porque aquilo, né? Filo porque aquilo. Filo porque aquilo. Mas se eu fosse a DC, eu não aceitava aquele roteiro ali, não publicava. Óbvio que eles publicaram porque deu dinheiro, né? Mas a gente já conversou sobre isso. O Cavaleiro das Trevas, o 2, o 3, eles dão grana. Tem selo, o Cavaleiro das Trevas vende, cara. Isso eu comprovei como vendedor, assim, como lojista. Vende. O Cavaleiro das Trevas 2, o 3, quando saiu ali em 2016, cara, foi disparado o quadrinho que mais vendeu na loja. E detalhe, os caras me pediam todas. Teve cliente, uns 3 ou 4, que fez todas as capas variantes que saíram. Foram 4 capas variantes, ou 2 capas variantes por edição, se não me engano. Enfim, a coleção total é 36 exemplares. Aí os caras queriam todas. Não. Desculpa. Errei na matemática. Enfim, então assim, ó, resumindo, selo Cavaleiro das Trevas, independente de ser bom ou ser ruim, tem história. Né? Carrega um pedigree e vende. Entendeu? O Cavaleiro das Trevas 3 é melhor que o 2, né? É melhorzinho, cara. Ele tem. Porque ele faz muita referência ao primeiro, tem várias homenagens ao primeiro, tem cenas que são totalmente referenciais ao primeiro. Eu, inclusive, queria falar desse livro que é Cruzada Mascarada, do Glenn Weldon, cara. Esse livro é muito legal. E aqui, cara, na página 129, quando ele fala do Cavaleiro das Trevas, ele fala que quando o New York Times fez uma crítica do primeiro Cavaleiro das Trevas, que é o que a gente está falando agora, nesses argumentos. Os 35 anos do Cavaleiro das Trevas. O crítico, que era o Mordecai Rickler, ele falou mal pra caramba, assim, tipo, o New York Times, tipo, o crítico já chegou desossando, falando muito mal, disse que era uma obra confusa, e ele colocou assim, arte, isso que não é Capela Sistina, revista em quadrinho, ele botou, que a trama era confusa e tal, e que, enfim, ele avacalhou, ou seja, ele não teve uma recepção positiva assim de cara, ele demorou um pouquinho pra cair nas graças lá do mercado norte-americano, mas quando caiu valendo. Inclusive esse livro aqui, ó, Mascarada, momento jabazinho.
Vocês encontram na livraria Corvos, que fica aqui no Rua Plaza Shopping. A gente vai colocar aí a logo para vocês e o endereço para vocês acharem. Esse livro é muito bom, é essencial para quem curte Batman. Tu tá lendo, né, Diguinho? Eu li o capítulo para esse, porque eu tô lendo agora o da Marvel, da Casa das Ideias. Legal. Mas Esses depois Marvetes eu vou são ler. Eu não sou Marvete, eu gosto de quadrinhos. Não, tu tá certo, cara. E Tá tem a certo. distinta concorrência, Tem, não, tá certo. que eu gosto também. Mas essa recepção, ela se deve também por causa do imaginário americano, que era o Adam West. Claro. Carregando a bombinha. Isso, claro. Ou dançando. Foi o estigma que ficou, né? Foi o estigma que se manteve em cima do Batman. Foi sacanagem com o Batman. Até tem um quadrinho bem interessante, que se eu acho aqui. Por dinheiro, né? O que eles não fazem, eles destroem um personagem por dinheiro. Pois é, tu falou em Adam West, tem um negócio aqui muito legal que os caras da Showmix fizeram, cara. Vamos ver se a câmera pega. Essa piadinha aqui, ó, ver se dá pra mostrar aqui, ó. Que é o Batman visitando o Frank Miller, que é um médico da impotência, dizendo que ele devolveu a virilidade. Muito obrigado. Antes do Viagra. Você devolveu a minha virilidade. Aí tava Adam West e o Robin ali, santa audácia, Batman, que despeitado. Enfim, é uma piadinha. Uma mostra ali, ó, pra quem quiser vir aqui na Multiverso. Isso, comprar, só Paul Crash. Mostra lá. Do Tá Jorge mais Ventura. perto, Esse quadro era muito legal, cara. Ele foi escrito pelo Jorge Ventura, que é um poeta, o cara também o cara trabalha com jornalismo. E ele fez ele fez todo um livro, basicamente, documental, falando sobre a série de 66, que apesar de ter os seus haters, ela tem um contexto histórico muito, muito, muito importante para a cultura do Batman, porque fez ele ser um personagem conhecido mundialmente, né? Que era o Batman pra família, né, cara? Não era aquele Batman soturno, triste, deprimido, era o Batman pra família e pras crianças e tal. Esse material é muito legal, cara, material documental sensacional. E tem aqui na Multiverso Geek. Tem na Terra XCOM. Na Terra XCOM, eles fizeram um dinheirinho pra nós, aí pode vir. Mas tem também uma versão que deu uma reabilitada na série, que foi a Feira da Fruta. Esse vídeo é muito clássico. Procura aí no YouTube. No YouTube. É uma chinelagem, mas... Não é canônico. Não é canônico. É da Terra 666. E aí, quer dar andamento? E daí é isso, cara. Vamos passar então pro próximo bloco e falar finalmente do nosso querido Homem-Morcego. Nossa. É fascista ou é sociopata? Próximo bloco. É petralha coxinha, né? É petralha coxinha. É a nossa hora! Gotham está indefesa! Vamos dominar! Mataremos qualquer um que entrar no nosso caminho! Não! Hoje eu vou manter a ordem em Gotham City. Vocês vão me ajudar. Mas não com isto. São barulhentas e devastadoras. Estas armas são covardes. Nossas armas são precisas e silenciosas. Com o tempo vou ensiná-los a usar. Mas hoje usarão só seus cérebros e seus punhos. Hoje nós somos a lei. Hoje eu sou a lei. Cavaleiro das Trevas retorna. Como é que saiu em inglês? Saiu primeiro só Batman? The Dark Knight Returns. The Dark Knight Returns. The Dark Knight Returns. Aí eram 4 títulos, né? Depois o primeiro é o Retorno do Morcego, o Morcego Triunfa, né? Caça ao Morcego e a Queda do Morcego. Tá, mas a série, o nome era Batman. Era The Dark Knight Returns. Batman The Dark Knight Returns. Batman The Dark Knight Returns, em inglês. O primeiro número era o nome da série. Não, acredito que cada volume tinha o subtítulo, né? Tá, mas então... o primeiro número era Batman The Dark Knight Returns. Não, eu tô discutindo um ponto muito relevante. Enfim, já perguntei, né? A Jéssica não leu na época. O Abel leu, ele era uma pequena criança, era uma criança um pouquinho maior. E nós lemos na época. E isso é uma coisa legal dessa obra, né, cara? Tu pode ler quando tu tem 10 anos de idade, e se tu não ficar com sequela, aí fica tranquilo. Mas tu pode ler só como uma história de super-herói, né? Tu não precisa ler tudo que tem ali. A gente não conseguiu ver tudo que tinha aí, né? Não. Mas a gente leu e se divertiu, porque era uma história muito legal do Batman sentando porrada nas pessoas. Mas tu sabe que o Miller não queria colocar elipse, né?
Tipo, a DC pediu, tu faz o Batman com elipse. E ele queria fazer... Porque, na verdade, tem uma teoria, não sei se o Miller falou isso em convenções ou não, de que esse Batman aqui seria, na visão dele, o Adam West envelhecido. O Adam West? O Adam West envelhecido. Tipo, ele pegou, o Batman 66 e vou envelhecer aquele cara. Nossa, vou mostrar, a velhice se transformou em um Canamar. Enfim, então, aí, mas só que como em parte ele queria se afastar do estigma da série, ele não queria fazer com a elipse, né? Ele queria fazer sem elipse. Sim. Aí só que a DC pediu pra ele fazer com elipse. Aí o que ele fez? No primeiro volume ele mostra com elipse. No segundo ele vai, e muda o uniforme. Já se livrou, né? E a DC nem deu bola, ou nem prestou atenção. Ele já se livrou da elipse. Ele dá, já os caras tiram, dá um tiro no peito dele, né? Então ele vai pegar é verdade, fica só a placa exposta. Fica só a placa exposta, tinha uma placa no peito. E ele ainda dá uma explicação por que ele tem a elipse. É um alvo. Pra chamar os tiros, né? Isso, eu chamar os tiros. Não, cara, mas é bem eu acredito que seja, porque daí o Frank Miller quer fazer uma coisa diferente da série e diz que é o mesmo Batman. Acho que é bem, pode ser bem isso aí mesmo. Não, mas eu li em algum lugar, não me lembro aonde, mas eu li que isso aí era pra ser, na verdade, meio que, esse aqui é o Adam West envelhecido. Tá? Frank Miller, se estiver aí escutando, eu vou botar a legenda em inglês. Manda um WhatsApp. Manda pra nós aí, dizendo... manda um WhatsApp, que daí já fica o áudio, tá bom, né? Manda pra nós o WhatsApp, que daí... Vai ganhar um brinde aqui do TMX. Tem que mandar um marcadorzinho de página aí. Do Cavaleiro das Trevas. Do Cavaleiro das Trevas. Com a arte final do Klaus Janson. Isso aí. E a colorização da linguagem, Tu comprou essa... Em 2000 tu conseguiu essas versões, né? Não, eu consegui com a capa... Com aquela capa original. Essas aqui? Essas aqui são as comemorativas, né? Sim, tá. A Abril lançou, tem esse material aqui, gurizada, pra quem não sabe, isso aqui foi as capas comemorativas, né? As edições com as capas originais, que a Abril lançou em 97 aqui, que eram as edições de 10 anos, né? Aí o papel interno era o couché, essa aqui o papel offset, né? Que é o papel mais áspero, aquele meio papelãozinho, né? O Batman 2 saiu em outro formato, né? Formato um pouco maior. Eu tenho ele aqui na loja, eu acho. Não precisa. Pode ter criança vendo. Não, pior que não tem, mas vendi o último semana, viu só, pra tapar a boca do Diego. Vendeu semana passada no Mercado Livre, não foi barato. Tá, mas eu ouvi falar que tem um pessoal comprando pra queimar. Não, ouvi dizer. Cara, ele me pagou, ele faz o que ele quiser. Não, eu ouvi dizer, Não é mais meu problema. Eu ouvi dizer. Tá, são os filhos do Batman, estão comprando o... Não, a história inicial, a história do primeiro volume, né? O Bruce Wayne, um cara que já abandonou o combate ao crime há mais de 10 anos, né? Porque o Jason Todd foi assassinado pelo Coringa. Isso foi um dado interessante, uma coisa que o Miller previu. Na verdade, previu não. Ele jogou a semente e a DC fez lá em 89 Morte em Família, que é a morte do Jason Todd. Melhor Robin. Cara, ele é um bom Robin, cara. Eu curto. Os caras odeiam, mas eu acho que ele é um... Eu sempre achei curtir ele na história do Messias, tu não gosta? Eu adoro o Jason Todd, pra mim é o melhor Robin. Tu tá falando de sacanagem? Eu tô falando sério, é uma criança que é traumatizada. É o único Robin, todos tinham que ser traumatizados. Ele é o único que se traumatizou e que mostra o trauma dele, que ele sim. Tem motivo, né? Pena que voltou. Com o capuz vermelho. Mas enfim... Só um pouquinho, qual o melhor Robin pra ti, Jéssica? Então, eu gostava do Dick Grayson. A Jéssica vai falar, não gosto de nenhum deles. Então, não sei se é meu instinto maternal, eu sou muito maternal desde que eu era criança. E eu fico com pena. Eu acho que eles não tinham que estar ali. Claro, mas isso é questionado com frequência. Pô, cara, as crianças estão combatendo o crime, correndo riscos, tinham que estar vivendo a infância, velho. Tem um livro até sobre isso. Qual é aquele... Sedução do Inocente. Pô, cara... Frederick Wertham. Frederick Wertham. Tem só fazendo um parênteses. Lançou agora o Hugo Máximo, eu não lembro o nome da editora agora, é Kalima, eu acho a editora, lançou Robin Hood, Memórias de um Sidekick, que ele pega os arquétipos do Batman, do Robin, e faz uma história, até falando sobre isso, sobre o Batman ser um cara meio faca na bota, e como o adolescente fica... Oprimido? E fica assim, é oprimido mesmo. Fica a sombra. A sombra, é bem legal, bem legal. Se a gente vai pensar na parte de figura arquetípica, né, tu vai ter o Batman, ele é noturno, né, ele é o homem morcego. Sim. Né? E o Robin, o que é o Robin? É o passarinho, né? O pardal. Passarinho, né? É o pardal. É o pardal. É pardal, né, Robin? Acho que é um pardalzinho de peito vermelho, né? Enfim, um tordo. Pode ser. O pardal acho que é o Sparrow.
Ah, sim, é verdade, verdade. E aí tu tem o lado diurno, né? O lado Sim. solar Isso. da figura. Então o uniforme é todo de cores primárias. Isso, entendeu? laranjinha Tu tem com verde. É verde, tu tem amarelo. salta aos olhos aquela Aham. figura, né? Então ao mesmo tempo tu vai ter ele mais ágil, todas essas coisas, características que estão relacionadas a isso, né? Sim. É a juventude, é a agilidade, é a alegria e a espontaneidade, enquanto que o Batman é aquela Aquela figura. soturno, Sim, fechado, exatamente. quieto, né? Mas é que na verdade. Contrapontos, né? Claro, contraponto. Ele foi criado exatamente para fazer, para atrair um público infanto-juvenil que não se identificava tanto com o Batman, então foi a jogada de marketing, ele é o primeiro sidekick dos quadrinhos, né? Foi a jogada de marketing perfeita para, sim, o primeiro sidekick, para trazer aquela conectividade com o jovem que não tinha conectividade com o Batman, que era um playboy, milionário, pô, era depressão, cara, tá todo mundo ferrado. Playboy milionário não é depressão, tá? É. A depressão é época. É a época, playboy, milionário, né? Enfim, adulto. Tá deprimido em Paris é muito melhor do que aqui, se né? inscreve pra ficar deprimido assim? Enfim, aí eles tinham que criar né? Aí foi a ideia do Bill Finger, né? E do Joe Robson. Eles queriam também pegar o gurizinho lá, tava lendo. Claro, eu sou o Robin, identificação, totalmente, identificação. Mas essa figura, que nem a Jéssica falou, com esses elementos luminosos, só foi o Dick Grayson, né? Porque o Jason depois começa a ficar revoltado. O Tim Drake já não é tão infantil assim, ele já é um cara mais cabeça. Isso. E aquele que não existe, o Damian, ele é um psicopata mirim. Ele também não é uma criança. Ele foi criado pela Liga dos Assassinos. Criança normal, né? Dando desculpa, passando pano pro Não, foi só um contexto histórico. E a Carrie também não é, porque ela também é meio... Carrie, mas ela tem uma relação de pai e filho muito mais forte do que os outros. Mas né? o Miller não ia usar a Carrie Kelly. Ele nem cogitava colocar... Ele foi o gênio. Ele foi o gênio, John Byrne. Quem foi? O John Byrne. Ele nem cogitava colocar o Robin na história. Sabe qual foi quem foi que incentivou ele? Tava o Miller e o John Byrne saindo de um voo, acho que de uma Comic Con, indo acho que pra Chicago ou pra outra cidade. Os dois estavam juntos no voo conversando e ele tava falando sobre o projeto que ele tava fazendo com a DC do Batman, com o John Byrne, o Frank Miller. E ele disse, cara, nunca gostei do Robin, nunca me identifiquei com o personagem, não vou colocar. Aí o John Byrne deu pra ele, falou, não, então quem sabe tu não utiliza o artifício, mas transforma numa menina. Né? Aí tá, Robin é um nome unissex. Claro, né? claro, Nos exatamente. Estados Unidos, pode ser ou a Robin. Ou, né? exatamente. Aí quando ele criou a personagem e colocou na história, ele disse em entrevistas, ali eu entendi a função do personagem, ali eu compreendi, o personagem que eu não gostava, eu entendi quando eu tava roteirizando qual era a importância dele. Ela tem um arco bem legal. Falou, cara, ela salva ele inúmeras vezes, porque aquele cara que não... É muito louco, cara, excepcional e tal, enfim. Tem um trecho que é... Não dá pra reclamar. O Frank Miller sempre teve personagens femininas bem importantes, assim, bem fortes. Sim. E tem uma página que, no início da página, que ele usa o artifício do telejornal pra colocar as informações dissidentes, assim, as opiniões do público e tal, né? Dá uma noção do que está acontecendo na sociedade naquele momento. Exatamente. Eu acho sensacional. Outra quebra de paradigma que ele faz. É verdade. E está sendo cogitado o nome, né, já está meio decidido o nome de uma mulher para ocupar o lugar do comissário Gordon. Né? E ela é Yandel. E está o bafafá de que como que uma mulher não vai ter pulso firme. Né? Eu me lembro que tem o pulso necessário. O pulso, exatamente. E, no entanto, a repórter que está dando essa notícia é uma loirona que me lembra muito a Doris Jesse. Quem é velho vai lembrar. Pode crer. Doris para maiores. Doris para maiores. Depois ela foi Cacete Planeta. Isso. Que com uns brincões modernos, assim, um de cada cor, o cabelo loiro, todo espetado pra cima. E ela... exatamente. Fala, desculpa, tô apesar a camiseta dela, né? Tudo isso e ainda tem o cérebro. E ela tem um busto avantajado. Tudo isso e ainda tem o cérebro. É mais ou menos isso. E ao fim dessa página, porque daí vai o crescente, a notícia do ter pulso. Quem tá dando a notícia, que até então apareciam uns balões e outras cenas, era essa repórter. Aí o final da página é a Carrie olhando para o que seria o emoldurado da... Aqui, ó. Do uniforme do Jason Todd. Do Todd. Mas tipo assim, tomando a referência... Ela também tá usando o uniforme, entendeu?
mas se mirando, quer dizer, vira quase um reflexo. Eu também sou tudo isso e tenho cérebro, será que vou ter pulso? É verdade. Né? E ainda tenho que lidar com alguém que eu tô sucedendo, né? A figura. Então eu acho que assim, dentro de um pensamento do feminino, nos anos 80, essa sequência pra mim assim, é a melhor. É fenomenal. Sabe? É fenomenal. Pela construção Pela dela. construção, sabe? exatamente. O Miller foi genial em cada virada de quadro. Tudo tem um sentido. Tem motivo. Tem um motivo. A verdade é que o próprio Frank Miller, nem o Frank Miller, nem o Klaus Jensen, nem o Lynn Varley sabiam que estavam criando uma obra que era realmente alguma coisa que é algo atemporal, uma coisa que faz sentido até hoje. Você vai saber a posteriori, depois o tamanho exatamente. da quebra de paradigma que aconteceu. Exatamente. Tudo os caras pensaram... O tamanho da divisão de água, né? Exatamente. O espaço ficou entre uma água daqui e água de lá. O Klaus Jensen falou, cara, nenhum de nós tinha total noção de que estava reescrevendo a história das histórias em quadrinhos e levando o quadrinho da era moderna para um outro patamar. Nenhum deles dimensionou a importância disso, né? Mas enfim, o primeiro volume se trata disso, se trata dele saindo da aposentadoria numa Gotham City claustrofobicamente violenta, que é a Nova York turbinada que o Miller acompanhou durante todos os anos que ele viveu lá. E é o Bruce voltando, né, cara? E uma das coisas que eu achei mais legal, que no retorno dele, o primeiro personagem com quem ele luta é o Duas Caras. E aquela cena final dele, porque o Duas Caras nessa história ele se regenerou, fez uma cirurgia plástica, com o rosto completamente custeada. Custeado pelo Bruce Wayne. Aí tal. Só que na verdade o que se dá a entender é que ele já foi consumido pelo Duas Caras totalmente aqui. Ele é totalmente Duas Caras, ele não é um Harvey Dent mais. É interessante que essa dualidade eles fazem. Duas Caras era meio a meio. Meio a meio. Agora ele continua sendo meio a meio, mas é a metade de fora e a metade de dentro. Exatamente, né? Exatamente. Aí ele ficou todo bonitão, íntegro da cara pra fora, mas o monstro tá pra dentro, que é onde interessa. Que é onde interessa, exatamente. O cara tá completamente transformado. E quando ele encontra o Bruce lá, o Batman, no final da história, ele questiona ele, o que tu tá olhando? Todo mundo olhou pra mim e sorriu e não vomitou, o que tu enxerga? Ele olha assim ele fala um reflexo, porque ele foi consumido pelo Batman também. Ele já não é mais Bruce Wayne, já é Batman completamente. Que é o grande dilema desse primeiro volume, né? Exatamente. Quer dizer, ele tá de saco cheio se ele fosse uma pessoa, vamos dizer, na sua autenticidade plena, a pessoa não se enche o saco de ser si mesma. Claro, né? sim. Significa que ela está fingindo, então fingindo ser o Bruce Wayne. Sim, exatamente. E ele já é Batman, ó, e se joga nisso depois. Né? Exatamente, o cara foi se contendo, precisa, é algo mais forte do que ele, é algo, enfim. Ele até usa bigode para ficar mais parecido com o pai dele. Com o Thomas, vai tentar ser um Wayne que a cidade espera que ele seja. Exatamente. Achei que era por causa do Tom Selleck. O pai dele usava o bigode por causa do Tom Selleck. Isso, o pai dele. Mas o Bruce é por causa do pai dele. É por causa do pai dele. Mas tem essa questão. Ali o Dr. Wolper fala que o Batman comete crimes usando os vilões como substitutos narcísicos. É excelente. Ele coloca todo um contexto. E ele faz terapia usando Duas Caras como substituto. Eu não quero fazer terapia, mas eu vou pagar a terapia para Duas Caras. Vê isso aí, e depois comprova para ele que não funciona. Os caras continuam sendo aqueles dois médicos lá são sensacionais. São sensacionais. O cirurgião plástico também. Uma dupla ali. Não acertam uma. Não acertam uma. Eu queria perguntar pra Jéssica. Eu sempre ouço falar que tem uma narrativa cinematográfica do Cavaleiro das Trevas. O que tu poderia apontar pra nós como cinematográfico nessa obra? Vamos lá. Ele tem, primeiro, uma quebra de quadros. Porque assim, cada quadro ele serve para dar o ritmo, né? Sim. Então, quanto mais quadros a gente tem, mais fragmentada a leitura vai ser. Então, isso seria uma leitura lenta. Né? Se tu tem, como tem lá no Cavaleiro das Trevas 2, tem muita página splash. Que tu abre aquilo ali é um pôster. Ele abusou do splash page. Né? Então, e aqui ele é mais contido, o splash page entra no momento certo. Sim. Então, quando a gente fala em narrativa cinematográfica, a gente consegue pensar isso aqui quase como storytelling. A cena, o close da cena, é a mão, é o olhar. Sim, tá. Tem uma atitude que está sendo desenhada, né, literalmente, sendo encaminhada para um resultado. Tipo, tem muito mais diálogo, né? Que as splash page que tem no 2 lá não tem balão nenhum. Não, é só a imagem. Né, quase um pôster mesmo.
E aí, quando precisa dar, porque tem determinados enquadramentos que são necessários para aquilo que tu quer mostrar naquele momento. Como se fosse uma aproximação da câmera. Um close. Ou não, tu faz um close, tu faz um plano mais aberto. Exato. Plano mais São aberto. planos de plano americano, o Isso. close, né, de Isso. diferentes tipos. E quando tu quer dar um contexto de sociedade, coisa que no 2 também não tem. Não. Bota um degradê no fundo e o Ideal, leitor que vai se virar, Não vai tem- imaginar o que está acontecendo. É Não verdade. tem sociedade. Né? Né? Não tem sociedade, é tudo. Aquela psicodelia toda tem muito a ver com a virada do milênio que a gente estava. Exatamente. Né? Agora vai ser tudo moderno, carros voadores, não sei o quê. Então. E aqui ainda não se tem essa ideia, é tudo muito taciturno, né? Uhum. Então essa é quando a gente fala na parte cinematográfica, os recursos Sim. mesmo, né? Esse ter tela de TV, né? Esse Isso aí é muito TV. bom. Isso é muito bom, cara. Isso é muito bom. Ali em Varley enriqueceu muito, porque se tu tem contato com aquele capa dura que saiu pela Panini em preto e branco, tu vê o quanto a obra era bem crua, sem a cor dela. Cara, a cor dela enriquece a obra absurdamente, assim. Porque tu vê muito plano ali feito, assim, a plano aberto e plano fechado, que não tem fundo, cara. Porque, claro, não podia ter cor, é preto e branco, né? Aí Sim, não sim. tinha voz, tu não viu uma cidade, ou só uma silhueta. Ela ia lá com a aquarela e fazia uma perspectiva muito rica, né? A gente chama de plongé e contra-plongé quando você está vendo a coisa de cima, Uhum. para dar um sentido de que aquilo é pequeno. Claro. A pequenez da criatura perante o todo, sabe? E o contra-plongé está vindo de baixo. Aí é quando quer mostrar o quanto o super-homem é super. É, entendeu? grandeza e tal. Uhum. Então, Seria mais ou menos ali o Reino da Manhã, né? Que eles estão mais ou menos... sim, eles estão... Pra Dá dar um uma senso lembrança, de altivez, né? Isso. Então, que são usados quando opta por montar um quadro que seja completamente longitudinal, né? Para dar uma dimensão daquilo que vem de cima, de todo o contexto do que está acontecendo. Uhum. Né? E isso se perde bastante no segundo. Bastante, não. Não se compara, é não se incomparável. compara, é incomparável. Em alguns momentos, tanto é que o meu tempo de leitura, o 1 eu levei tipo assim, fui num dia lendo, vai lendo, lê, digere, é mais verborrágico também. Uhum. Bastante. E do 2 foi aquela coisa, tá certo que eu não fui até o final do 2. Eu me cansei no meio do caminho, é claro, que daí o tempo de leitura vai... Na releitura. Na releitura. É claro que o tempo vai ser reduzido quando a pessoa larga no meio. Mas, né, eu acho que, apesar de ter vários quadros, esse senso de ritmo, né, que é o que faz a leitura ser cinematográfica. Cinematográfica, porque tem uma cadência. Aqui ele marca, né? Tipo, marquei esse ponto e vou mudando só a outra câmera, né? É nesse sentido. Tá, agora deu pra entender, porque eu só leio, mas ninguém me fala. O que eu é? li assim, eu vou ler o próximo parágrafo que ali vai me explicar. Não. É o retorno do morcego? O Morcego Triunfa. O Morcego Triunfa. O volume 2. Vocês querem falar mais alguma coisa do primeiro? Já falou da narrativa cinematográfica, do confronto dele com Duas Caras. Tem uns easter eggzinhos ali, o carro que ele tá pilotando na primeira página é da namorada do Lanterna Verde. Da Carol Ferris. Carol Ferris, da Carol Danvers, no caso, né? Não, Ferris é a Capitã Marvel. É a Capitã Marvel, desculpa. E também tem uma referência ao Paul Newman, né? Prova Newman, né? Ao Paul Newman, acho que ele gostava de carro, algo do tipo. Não sei se você pegou essa referência. Não, essa não. Essa me fugiu. Essa te fugiu, Prova Newman, né? Prova Newman. Mas essa aí é só o Abel mesmo, né? Eu peguei só o que tá escrito. Vai ser ouvido e orelhada. Tem uma série de referências bem bacanas aí, cara. Outra coisa estranha, né, que é dos anos 80, é a pessoa de 55 anos é velha. Sim, só que ele só fala que é 55 anos lá no último volume, né? Eu acho que é. Sim, quando eles dizem que morreu, né? Quando eles dizem que morreu e tal, mas no início eu fiquei fazendo as contas, eu acho que ou a minha matemática tá meio enferrujada ou tem umas contas que não fecham, né? Porque no ano 1, ele tá com 20... eu fiz as contas, se ele perdeu os pais lá no... o Miller... a matemática não é o forte do Miller matemática, é bem... Então, o ano 1 acontece quando ele tem 25 anos. Isso, quando ele começa a porque ele é 18 anos depois daquele incidente. Então, 7 mais 18 vai dar 25. Isso. Aí, o Batman fala lá no início que
eu entendi que ele está se referindo à noite fatídica do incidente. 40 anos daquele evento. Então ele estaria com 47. Não com 55. Não 55, Mas ele tá acabadaço, né? Tá acabadaço. Tá acabadaço. O Miller tem uns erros de matemática aí durante a obra aí que... E daí lá no final ele tá com 55. Tá com 55, né? Daí, calculou de cabeça, anos, acontece, né? Faz 40 anos. Faz 40 anos que a sua sombra nasceu. Nasceu aqui. No beco, então. No beco. Então é 47, seria por aí. Seria 47. Mas lá no final ele tá com 55. Quando a história, quando a obra começa, que tem o retorno dele, a incursão dele, a luta dele e o fatídico momento do confronto final dele com o Super-Homem, obviamente, não se passaram, não tem como ser passado dos 47 aos 55. A margem de tempo não é tão longa. Foi questão de meses até ele separado pelo governo, o governo lá fazer a interrupção durante o andamento da obra, que é se dá a entender, né? Não fica claro quanto tempo mas dá a entender que passou tempo. Tem um tempo entre as edições, não entre a 3 e a 4, tu vê que passou um tempo sim. Que não é mostrado. Que não é mostrado, né? Que não é mencionado. Né? Um médico, acho que é um dos médicos que fala, o Batman deve estar agora na casa dos 60 anos, mas ainda assim, para um cara de 60 anos, ele tá fraquinho, né? Tá desanimado. Talvez muito a ver também com o fato dele estar desestimulado, né? Dá um peso de que não é nem tanto da idade, é da cabeça. E da quantidade de porrada que ele levou na vida, né? Tem um desenho do Alex Ross, mostra as costas do Batman. É muito boa. Machucado as costas do Batman. O Ross, ele é tipo o cara que traduz o personagem desses 80 anos numa imagem. Sim, cara. E é isso aqui, é um aviso aqui pro pessoal de Santa Maria cuidar com a onda de crimes, porque em Gotham tava fazendo 39 graus e o pessoal tava se matando. Tava atribuindo ao calor. Atribuiu a onda de criminalidade ao calor. Sim, calor. Cuidado aí, Santa Maria. Vamos lá, então. Morcego triunfa. O Morcego triunfa. Capinha da classe. Segundo volume. Aquela capinha que o JP adora. Segundo volume, que mostra... O que mostra no segundo volume, Jéssica? Pô, sacanagem, já largou. Exatamente no segundo volume, o recorte, assim, ele tá indo atrás ressurge o Coringa, né? A figura do Coringa, eu acho. O Coringa, ele acorda no primeiro, né? Sim, quando ele vê que o Batman, voltou. Ele sai daquela situação meio letárgica dele ali e tal. Na verdade, o segundo... Mas é um grande bafafá o retorno do Batman. De fato. Sim, o Batman voltou. Foi um acontecimento até então. Muitos achavam até que ele lenda urbana era, não tinha nem existido. Tem um cara que eu não sei se está talvez no fim do primeiro ou no início do segundo, que as gangues da cidade começam a se apavorar porque o Batman voltou. Sim. E muitos ainda não tinham experienciado um momento em que o Batman existia. Sim. E tem... mas o Tonhão, não sei se é Tonhão, mas... O Tucão matou ele. Mas o Tucão falou que matou ele. Tipo, é muito bom isso. O Tucão é um personagem recorrente. Que tá nesse amigo do Frank Miller. Miller botou o Tucão no Demolidor, no Cavaleiro das Trevas. Deve ter colocado em alguma outra história. Eu reparei, cara. O Tucão. Deve ser algum amigo que conta muita lorota. Provavelmente. Eu imaginei que o Tucão falou que tinha matado o Batman. Por isso que o Batman tinha sumido. Tucão é foda, cara. Cara, tem uma coisa interessante desses mutantes, que eu me dei conta quando eu tava lendo. É tudo Ciclope. É tudo Ciclope, só me dei conta quando eu tava lendo Eu confesso que a primeira vez que eu li esse grupo, os mutantes, eu pensei na Rita Lee. Rita Lee, o Arnaldo matando as personagens. O segundo volume, basicamente, ele indo atrás dos mutantes e a luta clássica dele com o líder mutante. E o surgimento da Robin. E o surgimento da Carrie Kelly, da Robin, né? Então, acho que o Morcego triunfa. Pra mim, acho que ali, o Miller tentou mostrar ele no retorno e ao mesmo tempo no ápice ali do retorno dele e tal, só triunfando e tal. E aí, depois ele volta a ser um perigo à sociedade. A Ellen Endel, no volume 3, assume ali. Mas mostra, assim, uma visão que o Batman... Mostra como ele tem saudade do Dick Grayson. Sim. E a visão dele, do Robin ser uma arma dele. E quando ele tá tomando uma surra do líder mutante, aí a Robin se joga em cima do líder pra dar um tempo pra ele dar uma respirada. Isso. Ele fala que daí já tá meio, né? Já tá pancada, que ele já tá apanhando. Ele tá apanhando de olha só, de pé de cabra. Pé de cabra. De pé de cabra. E depois juntaram tudo e mataram o Robin.
Daí ele fala que... Assim, ó, daí ele fala, Dick, você sempre foi minha melhor arma. E depois ele fala, você se enrascou de novo, mas eu vou tirar você dessa. Sim, aí ele arranjava um segundo fôlego pra salvar o cara e se Sim. salvar. Não, tá louco, é a mitologia do personagem. E aí ele volta pra caverna todo estropiado, e quem arruma ele é o Batman, né? É o morcego. É o morcego, é o espírito do Batman. É, né? o morcego demônio lá. Onde é que que tá a página que ele devia estar? que encontrou. Acho que dá uma avançada porque tem narrativa em off e tal. Daí ele volta inteirinho. Isso é uma coisa meio sobrenatural no meio de uma história. Como é que se diz ali? É uma licença poética. É uma licença poética. Tem dentro do xamanismo tem a figura do animal de poder. Eu ia dizer isso, é uma coisa mais xamânica, né? O totem, aí o cara pode estar, ele tá naquela cripta, né, que é o útero da Terra, né? Uhum. Ele se fecha dentro do útero da Terra, que é onde ele se permite se reconstruir, se recompor. Se recompor. E daí aparece o animal de poder ali pra fazer com que... Porque na verdade não aparece de forma tão... aparece em outros momentos. O Alfred também tá fazendo a parte dele de costurar, de suturar, de fazer... Mas às vezes só isso não basta. Tem que ter aquela força interna, né? E daí vem um animal de poder pra resgatar ele. É verdade. E é quando ele se livra do uniforme do Batman do Adam West. Do Adam West. Os dois vão embora e ele vai lá encontrar o morcegão. Até o Miller brincou assim, eu mudei o uniforme e a DC nem percebeu. Ufa, ainda bem. Já devia ter chegado os números de venda da primeira edição. Claro, né? Nem deixa fazer o que quiser. Esse personagem que tu falou antes, do cara que entra no cinema, é bem o cara do Taxi Driver, né? O loucão e vê... do Robert De Niro é bem isso aí. Vê problema em tudo, né? O boxeador, que também o boxeador, pancada. Cara, ele bota muito subtrama na obra, que ele quer falar muito, assim, né, cara? Não, ele bota esses personagens todos, pode não ser uma narrativa em off do que eles estão falando, mas é uma narrativa em off do ponto de vista deles, né? Isso. Aquela mulher que é explodida no metrô. No metrô, aquela é... Ela tá, aqui ali fica bem claro que é um pensamento dela, porque ela abriu mão de alguma coisa que ela não podia comprar para comprar um lápis de cor, isso pro filho. Porque a professora falou que ele tem futuro artístico, e daí ela abre mão do negócio e ela tá nessa expectativa, vou chegar em casa e vou presentear uma coisa que meu filho quer. Só ela sabe o esforço que ela precisou fazer para comprar aquilo ali para ele. E isso é cortado pela metade, mas toda uma expectativa. Ela só se dá conta que tá com a bomba na bolsa. Tá com uma granada na bolsa. Explode ela. E depois só aparece a notícia. A notícia, mulher explode no metrô. Isso, então também tem a quebra de expectativa nossa também. Ela não conclui a história dela com o filho, a gente não conclui a história nossa com ela, porque o que acontece é a notícia. É a notícia. O Miller, ele consegue mostrar essa onda de crimes criando uma história pro personagem para que tu te importe que o teu personagem morreu, né? E assim, em 3, 4 quadros, ele criou um bonde nosso com aquela mulher, tipo, uma mulher e o filho dela, como é que foi? Eu fico pensando, né? E essa aqui tem essa luta, daí depois, o Batman até lutar a segunda vez com o líder mutante, ele tá sendo só o porradeiro, né? Isso. Aí pro segundo ele vira um estrategista, né? Aí ele põe um exoesqueleto. Até porque ele sente as dores e que a idade pegou, né? Claro, a primeira vez que ele sai pra lutar, estou com 20 anos de novo. Bate a chuva, né? 30 anos, não, 20. 20. Aí volta. Eu apanhei demais. Não, e as conversas depois do Alfred são muito legais, né? O Alfred dá cada chinelada dele, que é muito bom. Se o senhor quer se matar, eu tenho uma receita de família que é muito boa. Que é lenta e dolorosa. Mas aqui tem uma das melhores frases, quando ele tá cagando o líder a pau, ele fala, você ainda não entendeu, isso não é uma fossa, é uma mesa de operação e eu sou o cirurgião. E daí depois que ele vence o cara, ele vai lá e encontra o demôniozinho dele de novo lá, quando ele vai pra casa. Disse um lobo uiva lá fora e eu sei como ele se sente. E toda a coisa da heteronomia das pessoas buscando alguém, né? Porque os mesmos caras que ficam desamparados quando o líder mutante é derrotado, se voltam para ele, né? Nossa, quem é que derrotou o nosso líder? Esse cara, então é para ele que eu vou. É para ele que eu vou. A juventude que ele mostra é uma juventude que tá perdida, né? Para onde apontar o vento eles vão, né? É bem tirando a Carrie. Carrie já enxergou nele
uma ponta de esperança que Gotham já não tinha mais, né, a princípio. Sim. Aí, vamos para... Ah, aqui ele também mostra... Eu não sei se é nisso agora. Você de triunfo? Não, acho que é no próximo, cara. Que ele mostra, depois que os mutantes é no próximo. No próximo, Caça ao Morcego. Depois que os mutantes se acabam, se dispersam, a violência continua, né? Não são os mutantes que são a violência. Os mutantes são uma parcela. Um resultado da violência, né? Eles não são a causa da violência. Que eu vi gente falando que... Então, mais uma engrenagem, na verdade. Que os mutantes... A violência seria representada pelos mutantes, mas quando eles acabam, a violência continua. Aí viram várias gangues, ou viram os filhos do Batman. Quando o Coringa aparece, eu acho que são filhos do Coringa, mas aparece uma gangue que se pinta que nem o Coringa. Eles ficam assim, pra onde é que eu vou, pra onde é que eu vou? Os caras se perderam. E então é isso, a violência é sistemática naquele mundo, né? Até dissidentes dos próprios mutantes numa dessas, não foi todo mundo lá correndo de braço aberto pro Batman. Sim, eles vão pra vários lados, assim. Fica difundido. Tem a Bruno também. Tem a Bruno, né? Ela é ajudante do Coringa. Ela parece a Doris Guice. Pode ser. Olha só, ela é bem igual, ó. Ela é grandona e... Cadê ela direitinho aqui? Tem uma... não, mas não... Aí. Aqui eu acho que é onde ela aparece melhor. Ela é bem... Até o cabelo é igual. Arrepiadinha. Tem as suásticas do peito. Sim. Sim, nos mamilos. Nos mamilos. Isso aqui é... Isso aí não. Isso aqui eu botei até no meu celular. Eu mandei fazer um quadro. Daí é isso, essa segunda parte é mais essa violência aí sistêmica. E aí tem a discussão se o Batman é fascista. Jéssica. Já chegou aí, seu Bato? Quer que eu fale sobre isso mesmo? Defina se o Batman é fascista. Eu, particularmente, se a gente for pensar na origem do termo, como ele é um cara totalmente gregário e solitário, ele não é um fascista. Ele tá mais com um ditador. Entende? Mas depois ele ganha um séquito. Depois ele ganha o séquito, mas assim, são... Eu não sei, entendo que ele não seja. Porque ele tá sempre arquitetando coisas e se ele tiver que resolver sozinho, ele vai sozinho. Eu acho que aquele grupo que tá com ele não é determinante pra nada. Se ele tiver que resolver, ele vai resolver. Tem um lance de que, sei lá, eu nunca fiquei filosofando muito sobre isso. Mas agora, né, parando pra pensar, também é um outro momento da vida dele, né? Sim. Então talvez lá no início ele não fosse no cerne do personagem, mas talvez uma idade após ali ele se obriga a ser, porque ele não tem mais como dar conta sozinho. Então precisa assumir uma postura fascista para conseguir levar adiante coisas que antes ele resolveria sozinho. Pode ser por aí. Mas no próprio livro do Glenn Weldon Miller fala assim, tipo, quando ele começou a fazer essas questões, se colocar essas questões assim, até onde ele pode ir, até onde dá. Aí ele coloca, diz que quando ele começou, não me lembro se foi o Dick Jordan ou o Daniel Neal, viu os cadernos ali de desenvolvimento da história, quando a história nem estava sendo escrita, estava desenvolvendo ainda, né, o esboço e tal. Ele colocou, foda-se, cara, o crime está em alta, as pessoas estão sendo assassinadas das formas mais brutais possíveis, acabou, o cara, ele tá velho, ele tá intolerante, ele é o único cara que realmente volta a fazer alguma diferença e vai, coloca a mão na massa e vai. Aí ele, na visão do Miller, disse, dane-se, cara, ele vai com tudo e não tá nem aí, ele vai se despindo completamente dessa questão, ser fascista não serve, né, até onde a questão humana entra ali nas engrenagens de um sistema que falhou. Ele já não liga mais pra isso. Mas é exatamente por isso que eu acho que ele não é fascista. Se ele ainda ligasse em algum momento, sim, ele talvez fosse fascista. Claro. Ele não liga, ele tá acima até do fascismo. Sabe? Sim. Se existe se é no sentido de colocar uma dubiedade, né, uma dicotomia, ele tá para além dessa dicotomia. Tá além. Ele está se colocando como algo que é quase, o que seria a figura divina ali é o Superman, né? É o Super-Homem. Né? Por excelência. Ele tá junto, ele só não tem superpoder tanto quanto o Superman, porque ele, enfim, é humano. É humano.
mas ele se coloca como. Né? Então, Você tem aquela cena que ele e Yandel ia o caos em Gotham City pulando, dando uma avançadinha. Acho que aqui na Caça ao Morcego, que dá aquele blackout por conta da queda do avião, depois que a bomba atômica... Sim. Os russos enviam... Mini spoiler, pra quem não leu. Os russos enviam a bomba atômica pra... Porto Maltese. Crise em Porto Maltese. Crise em Porto Maltese, aí o Super-Homem vai lá, consegue reverter a trajetória da bomba atômica, só que mesmo explodindo longe, ela causa um pane em tudo, dá um blackout geral, e o Super-Homem quase morre por causa da radiação, e aí um avião cai no centro de Gotham, basicamente causando um caos, dá blackout, todo mundo começa a ser matado, vira um motim. E ele vai lá e começa a ajudar, sendo que tem uma lei, né, cara, basicamente de que ele seja preso. E a Ellen Yandel olha ele ajudando ali para que aquele motim, aquele caos seja contido, e ajudando as pessoas a se recompor e se ajudarem. Ela fala, não, isso é grande demais para nós. Deixa, cara, deixa que ele faça, é grande demais para nós. Eu acho que não entra como fascista, não entra como fascismo. E tu, Diego, tu acha que ele é um fascista? Não. Eu fiz uma tabela. Fez um score? Eu fiz aqui, eu peguei 10 elementos do fascismo. Olha, isso é o sinal do nerd que realmente o cara é dedicado, cara. O cara fez uma tabela de fascismo. Eu sempre pensei que ele era fascista. Eu sempre falei, não, Batman é fascista. A gente conversou esses dias, tá vendo? Eu falei, é fascista. Não, mas eu peguei, eu fui pego aqui com a saia na mão, né, e concluiu a mesma coisa. Não, então, mas tu saiu bem. Tem uma coerência aí. Claro. Aí eu peguei, ó, dos 10 elementos do fascismo que eu peguei, o Batman tem a liderança autoritária, ele é militarista e ele é um alienado político. Ele não ataca a estrutura do poder, ele ataca só a bandidagem. Ele é um sociopata. Porque ele é um sociopata. Das 12 características ele tem 10. 8. Ó, não se importa com o sentimento dos outros. Ele não tá se importando se o cara que ele vai alejar tá se sentindo bem com aquela situação quando ele dá o chute na coluna do cara. Na coluna do cara, vai demorar um pouquinho pra andar, mas vai dar. E por causa disso, que daí eu li no site lá, já é uma decorrência, ele não tem empatia. Não se coloca no lugar do próximo. No lugar do outro. Exato, o que ele faz é muito mais por ele. Ele tá fazendo pra ele aplacar aquela dor de não ter podido salvar os pais dele. Boa, é isso aí. Ele ignora regras sociais, normas legais, tanto que foi a própria comissária que emitiu o mandado de prisão pra ele. Porque ele aquela cena que a Robin quase cai lá. Que ele dá, o diagnóstico narcísico aqui, ele tá completamente correto. Sim. Ele tem dificuldade em construir relacionamentos duradouros. Totalmente. A cruzada dele tá acima de tudo. O Dick foi embora. O Robin morreu. O Alfred tá ali porque tá trabalhando. O Alfred tem Não, o Alfred tem... Eu enxergo o Alfred que maldade, cara. Não, o Alfred tem um aro muito paterno com ele. Cara, eu não acho. Capaz, cara. Eu não acho. Primeiro que ele chama o cara de patrão. Não vai chamar de meu filho. Mestre Wayne, dependendo do, né? Mestre Wayne, patrão. Da liberdade criativa. E ele dispensa o Alfred, assim. Eu não conseguia dispensar o meu pai como o cara de é só isso, Alfred. Eu não faria assim pro meu pai. É só isso, pai, pode te recolher. Não. Ele pode não ter uma ligação de filho com o Alfred, mas que eu acho que o Alfred tem uma ligação paterna com ele. O Alfred se sente responsável. Responsável por ele. Mas eu não vejo. Eu acho que tem histórias aí saindo do Capitão América. Do Cavaleiro das Trevas, que essa relação pai e filho é mais forte. Acho que até o Michael Keaton lá com o Michael ficava Gold, mais. O Alfred do Tim Burton. Do Tim Burton não. O Michael Keaton é o Alfred do Nolan. Michael Keaton. Michael Caine. Michael Caine. Eu falo tudo errado, a pessoa não entende, não tá entendendo esse maluco. Michael Keaton. Michael Caine é o do Nolan. Mas eu te entendi. Obrigado. Viu que o problema é tu? O problema sou eu. Eu pensei no Michael Caine. Porque a relação é muito mais pai e filho, e daí a Jéssica, não, claro, ele tá falando errado. Mas tá falando da beleza. Mas do que o Alfred do Cavaleiro das Trevas com ele, eu acho. Eu acho que o Alfred ele tá ali porque lá, né, não tem SUS, aí precisa do plano de saúde, que o Wayne paga pra ele. Tá certo. Tá ruim o negócio pra ele. E daí o relacionamento dos Dores, ele não se sente culpado pelos atos dele, pelo contrário, ele sente prazer. Ele culpa terceiros por seus atos, porque tudo que ele faz é culpa do cara que matou os pais dele, não é culpa dele. E ele busca prazer e poder
fazendo o que ele faz. E ele tem uma personalidade antissocial. Social. É isso aí, o Batman é um sociopata, gente. Vamos fazer uma campanha pra se tratar. É isso aí. E vamos fechar? Vamos fechar? A Queda do Morcego? Queda do Morcego. Sobre o que é a Queda do Morcego? Boa pergunta. A Queda do Morcego é quando o último pingo d'água. É a gota d'água. A gota d'água. É a gota d'água. O Reagan não aguenta mais xaropeação no ouvido Depois dele. de ter falado do final alternativo que tu deu, depois de nós concluirmos aqui. Não. Eu vou falar então. Não, tu fala, porque eu não gostei daquele final alternativo. Tá, beleza, então gruda a ficha aí. Sobre o que é a Queda do Morcego? A Queda do Morcego, vou até pegar aqui. É um dos melhores momentos, né, das HQs. Ver aquele escoteiro tomando um pau. Mas é isso, é a gota d'água. Chega, o Reagan falou, não quero mais esse problema pra mim. Já tô de saco cheio. Na verdade tinha uma lei presidencial governamental, na verdade, de que o heroísmo havia sido banido. O único que tem autorização pra agir é o super-homem por debaixo dos panos. Ninguém sabe o que o super-homem tá fazendo, o super-homem não é. E só mandam ele, né? Não pode sair de casa hoje ou não. Não. Esperar vir exatamente, vem a ordem lá do alto e tu intercede no que a gente mandar. Mas, no caso ali, o Batman era uma ameaça, era um problema. E o Reagan não queria... Ele começa, né, o quarto volume mostrando a atuação dos filhos do Batman, que tatuam ou desenham um morcego na cara. no rosto, Muitos dos mutantes estão presos ainda, né? E é quando os soviéticos lançam um míssil contra Corto Maltese, que é onde os Estados Unidos estavam intervindo. Isso. Era uma república socialista. E o imperialismo americano estava lá intervindo para acabar com o socialismo. Eles queriam o gás e o lítio. Sei lá. Mas isso não diz aqui. Isso é a interpretação minha. Extrapolação. A Guerra Fria, nos anos 80, era o nosso grande sombra que pairava, né? O medo da Guerra Fria, medo de que ela se tornasse uma guerra quente. Né? Por que era Guerra Fria? Né? Porque era todo mundo dizendo que tinha arma nuclear, mas e o apertar o botãozinho, né? Isso. Não, todo mundo tem e tá tudo bem desde que ninguém aperte, né? Eu deixo tu ter, eu tenho e a gente se combina de não apertar. Mas a população ficava sempre muito tensa, tanto é que isso dá pano de fundo para várias histórias, né? Entre elas o Washington. A Guerra Fria, eles acabavam, os Estados Unidos e a União Soviética acabavam se enfrentando em outros países, né? Tipo Vietnã, Nicarágua. Voltamos, tivemos um problema técnico aqui quando nós começamos a falar mal do imperialismo. Caíram todas as câmeras, É um complô. Isso aí é a CIA que está nos escondendo. A CIA, né, que faz pra fora é a CIA, né? A CIA tá esperando os nerds. Claro, falando mal do imperialismo, acabando com a infância dos nerds. Nós falamos a última coisa do Arauto do Inverno, quando caiu a bomba atômica sobre o Corto Maltese, que é o personagem do Hugo Pratt. Quando caiu a bomba atômica aqui, no Shopping Royal, Santa Maria. Caiu sobre o Corto Maltese, que é uma homenagem ao personagem do Hugo Pratt, italiano. Corto Maltese. E daí o Batman resolve com sua gangue de delinquentes, que nem fala um dos caras que é entrevistado. Caem sobre as pessoas como a Gestapo, que é o que fala o cara lá na HQ. Na HQ, na Gestapo. E resolve a situação e o Reagan fala, deu, acabou, era isso. Vai lá, super-homem, e acaba com aquele menino. E aí ocorre o maior embate das histórias em quadrinhos dos super-heróis. O primeiro Batman vs Superman. De verdade, né? Por favor, quem quer falar sobre esse embate primeiro? Por favor, a nossa convidada, né? É um momento, porque ali, na verdade, o Superman, ele tá representando o Estado. Né? Sim. E, então, existe um movimento popular, vamos dizer assim, mas um movimento individual contra o Estado, né? Então vai ter a representação da macro história naqueles quadros, né? E a gente entende que o Superman sempre foi o bom moço. Só que ali depois, né, se reverbera mais ainda no Cavaleiro das Trevas 2, e que existe uma figura
que é muito, para meu entendimento, muito obediente, para não usar um termo pior. Porque o poderio que o Superman tem é como se existe uma analogia que dizem, né, não sei, mas que existe sabe, os elefantes que ficavam nos circos, eles pegavam o bebê elefante e deixavam amarrado num negócio, e o elefante crescia e bastava só colocar o aro no pé dele e ele já tinha se acostumado com aquilo ali, ele nem tentava fazer força. E me parece que o Superman fica nesse papel. Ele é uma figura contida. Exatamente. Sabe? Uhum. E como se tivessem tirado dele, porque é claro que ele tem consciência do tamanho do poder que ele tem. Mas por que ele se propõe a isso? Se subjuga isso? Isso me causa um certo incômodo. Como é que ele topou essa parada? Que só fica... Ele tá nesse papel. E não se explica muito do porquê que ele tá nesse papel. O Miller tenta explicar no 2, mas é uma explicação que a gente descarta. A gente descarta. No 2? Diego, já concluiu? Sim, é só isso, assim, no meu entender. A luta é épica. Tem o lance que eu falei antes do ácido na cara do Superman. Ele usa vários artifícios. A Coringa, né? A Coringa, exato. Ele usa o artifício de quem ele combatia. Não vou entrar nesse mérito, mas né, ele pode dizer que foi forçado a fazer isso, porque afinal de contas ele está lidando com algo muito maior do que qualquer parâmetro que ele teve antes de luta. Mas aí eu fico me questionando, como que o Superman ficou naquele papel? Mas ok, eu acho que como desfecho é legal, é bem feito, gosto das cenas, tem as composições, a gente já falou antes, a parte narrativa eu acho excelente, então eu acho que fecha. Eu acho legal. Tu, Diego, tua opinião? Eu vou agora, com base em provas documentais, mostrar por que o Super-Homem está nessa posição. Vamos lá. Vamos dar voz ao Bruce Wayne, não, desculpa, Batman. Frank Miller. Você traiu a todos nós, Clark. Deu a eles o poder que devia ter sido nosso. Exatamente como seus pais lhe ensinaram. Meus pais me ensinaram coisa diferente. Caídos nesta rua, sangrando muito. Morrendo sem razão nenhuma. Eles me mostraram que o mundo só faz sentido quando você o força a fazer. Miller, 86. É isso, o Super-Homem foi ensinado pra ser o pelego. O Abel fica chateado. Não, cara, não, eu tenho a minha teoria, mas vou esperar mal do parente dele. Não, tá bom, vou esperar o dia do Mas é isso, não, eu acho que o que é dentro da narrativa que ele tá dando pro Batman, ele precisa de um opositor, de um antagonista que seja exatamente o oposto dele, né? Daí ele usa o Super-Homem, que se fosse botar aqui, sei lá, quem é aquele, o Ajax Marciano. Pra quem não conhece é o John Jones, Caçador de Marte. É muito melhor Ajax Marciano. Ajax é mais legal. Eu acho. Não teria esse impacto, né? Não teria o mesmo impacto. O Super-Homem é que ambos são ícones de uma era inteira, sim, né? Então, tipo assim, a ironia é que durante décadas o Batman e o Super-Homem foram amigos. Em várias ocasiões, eram super amigos, eram parceiros, dividiam as mesmas revistas, né? Um ajudava a alavancar a venda do outro e tal. World Finest. Os melhores do mundo. Então o que acontece? O Miller ali quis mudar ele quis inverter o polo, né? Mas eu li uma matéria, cara, eu mesmo lendo o Cavaleiro das Trevas várias vezes, a gente tenta entender o quão profundo é essa luta entre os dois, por mais que ela seja uma luta física, corporal e moral. Eu li uma matéria, cara, uma coluna do JP Martins, em que ele explicou na visão dele por que o Super-Homem agiu daquele jeito, por que ele se submete ao governo e vai contra o Bruce até um certo ponto, mas se contém, que nem a Jéssica falou. Na visão do JP Martins, e eu acho que acabei adotando um pouco dessa filosofia porque concordei, mesmo o Super-Homem sendo extremamente poderoso do jeito que é e podendo fazer o que ele quiser, na verdade ele tem medo que a raça humana se mate. Ele tem medo que tanto o governo ataque o Bruce, quanto o Bruce ataque o governo, quanto as outras pessoas, tanto a União Soviética na própria Guerra Fria, se matem. Então, na verdade, ele se contém porque ele, no final das contas, ele tem medo de nós. Ele tem medo do que o ser humano pode fazer com o ser humano. Ele acaba se contendo, não se sobrepondo a nada.
nem totalmente ao governo, nem totalmente ao Bruce, nem totalmente às pessoas. Então eu acho, cara, que ele é o cara que tá em cima do muro, não quer que o mundo volte, seja uma Krypton de novo, não quer viver num planeta onde as pessoas vão se extinguir, a questão da extinção, de perder quem ele ama. Então tem uma série de camadas filosóficas para compor essa batalha entre os dois que não torna ela simples e sim bem profunda, né? Então acho que ele é o cara que se contém, né? A Jéssica falou, o cara que tá se contendo, não toma nenhum lado, nenhum outro, ou se toma não é total, é parcial, e por aí vai. Tanto que quando ele chega pra lutar com o Bruce, ele não chega pra lutar, ele chega pra conversar, ele começa a falar, e o Bruce fala, pô, já começou a conversar? Aí quem parte, na verdade, pra pancadaria é o Batman, né, cara? Ele que vai porque ele tá ali pra lutar. Batman porradeiro. É, porradeiro, ele não tá ali pra conversar, e o Superman ainda tenta mais um artifício, não, ó, é o seguinte, Bruce, vamos conversar, quem sabe e tal. E não... Discordo. O Batman não tá ali pra lutar. O Batman tá ali... Pra ganhar. Não. A vitória também. A vitória do Batman é física e é moral, cara. Pra entrar na cabeça do Super-Homem. Uhum. O Super-Homem vê que o que ele tá fazendo tá dando certo. Claro. Ó, teus 8 minutos acabaram, viu? Acabou. Aí depois a gente fica na central ali. Fica só aqui, antes que... Mas enfim, o Batman não quer ganhar aquela luta. O Batman quer fazer o Super-Homem entender que ele, Batman, é necessário, não como Batman até, porque ele já fez essa autocrítica. Sim, ele vê que ele já não é mais necessário. E que o Super-Homem tem que dar uma aliviada também. Claro. Mas ele não sabia que Lex Luthor e o Brainiac estavam com Kandor. Cara, tu disse Super-Homem, tu disse que não ia falar no 2, tá falando no 2 agora. Mas é que é a única explicação possível essa. Eu tenho uma pergunta aqui pra vocês. Uhum. O Kandor também é banhada pelo sol amarelo, banha a terra. Por que não existem milhares de mini super-homens que saem de Kandor e resolvem o problema? Na Era de Prata tinha, né, cara? Na Era de Prata, mas na verdade... todo mundo na garrafa, claro, né? não, eles estavam tudo contido, né? Mas... Eles têm os mesmos poderes do super-homem, só são pequenos. São pequenos. Ele nunca descobriu uma forma de tu entende? Tu entendeu? O cara conheceu o átomo. Né? É, o cara não de ampliar, né, a cidade de Kandor. Mas não sei te responder essa pergunta, hein, cara. Vou ficar te devendo. O roteirista não quis. Mas é isso aí que eu acho complicado. Então não fala mais. Tira Kandor do canon. Essas coisas não funcionam, tem que tirar. É muito... Mas eu acho que... Conclusão? Não, conclusão não. Acho que é isso. O Batman não entrou pra ganhar. Ele não entrou pra porradeira. Ele entrou pra fazer o Super-Homem repensar as suas próprias atitudes. Os princípios, né? Pra relembrar os princípios. Faz sentido. Em certa medida acontece, né? Sim, ele no final dá... Se ele se permite, né? Tá, quer falar sobre... Cafuné. Sim. E daí depois, então o Super-Homem, o Batman e o Super-Homem, pra quem não leu, não sei quem não leu ainda, né? Só quem tá vindo aí. Cara, tem muita gente que não leu. Tem sempre leitores novos procurando. Umas coisas que mais vende é Cavaleiro das Trevas. Então dá um spoiler, 35 anos, já dá pra dar spoiler? 35 anos eu acho que é aceitável. Eles brigam, né? O Batman dá uma surra nele e o Batman tomou um composto químico que ele criou pra simular um ataque cardíaco. Isso. Aí ele simula a própria morte, tem o funeral dele. Só que ele calcula errado. Duvido que ele tenha calculado errado. Ele calcula pro Super-Homem ouvir o batimento cardíaco dele. E daí o Super-Homem, opa, que isso? Tá vivo o homem. Aí quando ele olha pra a Carrie Kelly, a Robin tá vestida lá como ela aparece no funeral como uma suposta parente do Bruce Wayne. Tá tudo de preto, assim. Aí ele olha pra Robin, a Robin fica assim, agora como é que eu faço, né? Se o homem resolver. Ela tá com uma pá debaixo da túnica, sim, né? Pra desenterrar. E daí ele dá a piscadinha. Que é a questão aí da piscadinha do Super-Homem e do Reagan. Deixa aí nos comentários. Aí o Bruce, na conversa com ela, diz, ele piscou, foi porque a luta teve efeito. Deu efeito. A luta deu efeito. E aí o Batman pega os filhos do Batman, volta pra Batcaverna e prepara o terreno pra continuação Cavaleiro das Trevas 2. Nunca saiu. O Miller perdeu o roteiro. E é isso, daí acaba essa obra-prima e nunca teve nenhuma continuação. Teve uma adaptação. Eu esqueci de trazer os DVD, cara. Pra mostrar aqui. Tem uma adaptação, uma animação muito boa. Muito boa. Posso falar da curiosidade da animação? Temos tempo da curiosidade da animação? Claro. Tá. A animação que saiu nos Estados Unidos, e aqui também em 2 partes, né? Ela foi lá nos Estados Unidos, ela foi dublada pelo Peter Weller. Quem é o Peter Weller? É o protagonista do filme do Robocop, né? Do Robocop 1 e 2.
E tem uma curiosidade, até estava conversando com o Diego antes de gravar, que o filme do Robocop 1 sofreu um processo por conta do Miller, porque ele disse que o roteiro plagiou em muito o Cavaleiro das Trevas, inclusive em sequências de cenas, aquela do Robocop demolindo a parede e pegando o cara, que é uma cena basicamente igual do Cavaleiro das Trevas, enfim. Aí no Robocop 2, para dar uma acalmada, a Orion contratou o Miller para roteirizar o filme, né? E ajudar a produzir, tanto que ele faz uma pequena participação no Robocop 2 como o cara que produz a droga Nuke pro Ken, né? Ele é o Frank. Aí, o cara chama ele de Frank, né? Ele experimenta a droga e ele, essa droga tá me fazendo os dentes ranger, Frank, né? Tem que mudar o composto e tal. E o Miller tá ali como Frank, né? Figurante, concorda. Peraí que eu vou chamar o Tuco. O Tucão, chamar o Tucão. Aí teve essa pequena ironia, né? Que colocaram o Peter Weller pra dublar o Bruce Wayne Batman no Cavaleiro das Trevas, sendo que o filme tinha sofrido um processo. Provavelmente foi uma jogada pensada. Claro, né? pra aliviar. E aqui no Brasil a dublagem foi do Márcio Seixas, né? Que dublou o Bruce Wayne Batman, era mais envelhecido e tal. Eu curto a animação, mas óbvio que ela tá sem um monte de narrativa em off. Eles deixaram muita coisa de fora, ela é bem mais enxuta, né? Eles têm que dar uma adaptada pra... Senão ia comprar só quem... É outra coisa, né? É, uma outra mídia, né? Tem que adaptar pra mídia. Mas dentro dessas animações, a arte eu achei muito boa. Não ficou aquela arte mais... tipo Liga da Justiça, sabe? Não, eles tentaram estilizar no padrão Miller ali. Que ficou legal. Ficou legal, ficou bom, cara. Vale a pena, eu tenho e... eu curto, eu tenho também. Uma coleção de DVDs. DVDs. É isso aí. É isso aí. É isso aí? Considerações finais? Vamos para as considerações finais, Jéssica, por favor. Minhas considerações finais é que o segundo volume também, pra mim, né? A questão do parâmetro, agora eu já acho ele, sei lá, dispensável. Mas ele teve uma relevância na tua vida como colecionadora, porque foi o primeiro material. Nem fosse pra buscar o primeiro. O primeiro, claro, ele serviu, na verdade, de uma ponte, né? Mas assim, em termos de agregar história, ele não tem razão, até porque ele é sobre qualquer coisa, menos sobre o Cavaleiro das Trevas. Né? Fala-se de tudo, menos do Cavaleiro das Trevas. O terceiro nunca foi atrás também. Não é ruim, cara. Não é ruim, mas como é que eu posso dizer? Se não ler, não vai fazer falta. Exato. Mas como não há dúvida de que a quebra que aconteceu com o primeiro e a obrigatoriedade de uma leitura crítica, eu acho que me fez muito bem ler de novo agora para vir gravar, porque a gente observa que a obra, infelizmente, de certa medida, está muito atual, talvez mais atual do que devesse, né? Porque são 35 anos de um contexto político que a gente parece que está andando em círculo, né? Quando a gente acha que aconteceu alguma coisa, vem um retrocesso. Um círculo para baixo, assim. Tá demais. Então, observar pensando, até assim, se parar para pensar, o 2 traz umas questões importantes por causa das coisas de redes sociais que o Miller na época foi um visionário. Né? Quando ele começa a colocar, como é que é aquele, acesse meu site, acesse meu... Ele fala que hoje eu curta, compartilhe, né? Então, aqui estamos nós, né? Então... Curta e Então fazer uma autocrítica enquanto lê, pensar, poxa, que engrenagem sou eu dentro desse círculo da vida, né? E em que papel desses aqui que eu estou ocupando, eu acho que é importante. Nossa. Então é uma revista que tem sua historicidade, né? Para o quadrinhos, muito importante, mas como pensamento social também. Com certeza, atemporal, né? Atemporal, um clássico atemporal, concordo. Esperamos que um dia ele fique datado. Esse que é o problema. Mas não por enquanto não. 35 anos e não está datado ainda. Não está datado ainda. É uma obra que envelheceu muito bem. E o bom dele é que ele pode ser antifascista, ou antibelicista, ou anti qualquer coisa, e ele funciona pra ti. E tu pode ser também fascista e coisa, e ele funciona pra ti também. E pode ser um sociopata, funciona também. É a história de um sociopata de sucesso. Vai te identificar também. Papo coach. O psicopata é um sociopata de sucesso. Cara, não Isabel. Considerações finais, é uma obra-prima, atemporal, é um clássico, leiam.
corram atrás, né? A gente tem para Aqui, vender né? na loja, se quiser. Tem até com aquele apêndice, né? Tem o apêndice e os extras. Mas enfim, cara, é uma obra única, né? Ela foi um divisor de águas no mercado norte-americano, no mercado mundial de quadrinhos. Ela abriu todo um novo polo de exploração de material, se desgastou um pouco, mas ainda está aí sendo feito, né? Ajudou a criar toda uma estrutura nova de minisséries, de graphic novels, a valorização gráfica, a valorização do artista, do roteirista. Começou a ter uma unificação entre a obra e o artista que a concebeu. Tanto que hoje em dia, como comerciante, muitas vezes as pessoas vêm, elas não pedem o Batman. O que tu tem do Frank Miller? O que tu tem do Alan Moore? Eu quero ler o Monstro do Pântano do Alan Moore. Eu quero ler o Batman do Frank Miller. Eu quero ler o Watchmen do Alan Moore, ou o Sandman do Neil Gaiman. Então essa unificação da valorização da obra e do artista deve-se muito ao Cavaleiro das Trevas. Ele abriu, né, cara, esse caminho, né, e é de extrema importância até hoje. É um material atemporal, um clássico, merece ser lido e relido várias vezes. O próprio tipo de história, né? Sim. Com o embasamento das questões psicológicas do personagem. Quanta coisa veio na esteira, né? Quando tu leu agora, releu novamente, tu enxergou ou viu alguma coisa nova que tu não tinha visto, ou um olhar diferente sobre alguma coisa? Sim, até porque a última vez que eu tinha lido já fazia uns 10 anos. Né? Então a minha fase enquanto pessoa também... eu enxergo assim, quando o cara relê um material de qualidade, tu acaba tendo outra percepção. A informação estava lá, quem não tinha profundidade necessária para sacar aquilo era eu. Né? É muito profundo. Então eu acho que é inevitável. Existem obras que têm essas leituras e que a gente merecem ser relidas, né? Acho que não é uma perda de tempo. A gente vai sempre ver o nível de primeiridade, assim, e depois o aprofundamento, cada fase da vida vai nos dar. Por exemplo, eu fiquei muito impactada com a historinha lá da mulher que explodiu no... Da mãe que estava levando presente pro filho e foi explodindo. E a fala do Gordon, quando vai passar, ele faz um discurso, né? Para passar o cargo dele, ele está se aposentando e tal. E eu não tinha prestado tanta atenção. Eu acho que esse foi o ponto alto dessa releitura, nesse momento, foi o discurso que ele faz. Ele só falta dizer... Vai, tamo junto, não te dou os parabéns porque eu sei o que tu vai encarar, sabe? Eu sei o que tu vai pegar, exatamente, porque é uma função ingrata, né? Uma função ingrata. Não, sei, é incrível. Cara. Tipo assim, ó, tu não me compreende ainda, mas eu te compreendo. Mas eu te compreendo, exatamente. Eu sei o que tu vai gramear. Exatamente. Esse cara ela é povoada de diálogos fenomenais. Sim. Muito bom. Quando ele fala do Batman, quando ele faz aquela referência ao Teddy Roosevelt, no Pearl Harbor e tal, aquela coisa toda, e ele fala assim, enfim, tu não entende hoje, mas tu vai entender. Porque ela tá muito belicosa, porque, né... Ela tá cheia de entusiasmo, ela tem o velho vai sair, eu vou chegar, e é isso aí. E ele fala, beleza, mas só que eu tô junto contigo, não esquece disso. Pode crer. Não, obra fenomenal. Sim. Tu lê com uma periodicidade, assim? Ou tu diz o Cavaleiro das Trevas? Cara, acho que a última vez que eu li foi menos de um ano atrás. Eu tô com a edição, inclusive eu comprei aquela da Eagle Moss que saiu. Que aí, como era só o Cavaleiro das Trevas, só um, né, em capa dura e tal, e esse aí teve a tradução do meu amigo Mário Luiz C. Barroso, eu peguei porque, é o volume 1 em capa dura e eu curto, né. Aí, mas eu confesso que eu ainda não abri pra dar uma olhadinha, tá lá na pilha lá pra dar uma revisada, mas eu acho que a última vez que eu li foi um ano atrás. Eu dei uma lida Eu li uma vez por ano. Uma vez por ano? Merece. E só dessa última vez aqui, esse ano eu já li 2, né? Tu eu pra fazer o podcast. Que eu vi que os mutantes têm os óculos do Ciclope. O cara pega umas referenciazinhas assim. Só aí depois de 35 anos que eu percebi. Acho que é porque eu leio muito, eu tenho que dar um tempo maior pra ler esse troço. Isso dá uma margem de tempo maior que tu vai... Enfim, só complementando, que eu concordo com tudo que foi dito, que influenciou muito os quadrinhos da DC. A inimizade, entre aspas, de Batman e Super-Homem foi aproveitada pelo Byrne na reformulação. Esse negócio do Batman ser o cara que saca tudo e se prepara pra tudo, nunca mais deixou de ser, né? O Miller implementou essa ideia e ficou... O próprio Reino do Amanhã tem muita coisa que é influência dessa relação do Super-Homem e Batman. Totalmente. Eu acho que aí definiu... Agora deve estar mudando um pouco, não sei, eu não acompanho mais quadrinhos mensais, porque
Enfim. Mas não sei, daí eu não sei, não posso dizer. Eu ia falar, mas eu vou falar, porque mesmo sem saber eu vou falar. Acho que agora tá mudando isso aí. Mas... É porque tem um tempo X para essas fórmulas. E chega uma hora que se desgasta. A gente sabe. Chega uma hora que o cara já se enche do saco daquele fanboyismo que o Batman é o cara que derrota todo mundo, sabe tudo, todo mundo tá preparado, entendeu? Sempre, o tempo todo. Isso aí chega uma hora que enche um pouco o saco. Né? Acaba se tornando uma fórmula muito desgastada. Né? Mas enfim. Mas influenciou durante muito, muito tempo e criou outras obras que são obras fundamentais, tipo O Reino do Amanhã, com conceitos que foram mostrados aí. Né? É verdade, é verdade. Então, acho que é isso. Leiam, comprem, porque tem que ter, e... Leiam, tem que ler. Depois é comprar. Nessa vai ficar só na estante. Olha ali o que postar no Instagram, olha só a nova aquisição, vai ler, meu amigão. Eu comprei essa aqui pra eu ler todo ano, e depois eu vou comprar uma mais bonitinha pra botar na estante. Talvez essa daí faz sentido, essa daí é legal, Até porque é uma tradução que não tem, né? Esses aí foram outras pessoas que traduziram, né? Foi o JP traduziu tudo. Sim, mas essa é do Mário Barroso. Isso é do Mário Barroso. Então vai ser uma outra tradução mesmo. Daí tem sim. Então, enfim, leiam, leiam. E só a primeira. Não leiam a segunda, que é perda de tempo. E a terceira, se emprestarem, leiam. Sabe que tu tá fazendo propaganda positiva? Tu tá falando pra não ler, os caras vão ler. Tá dizendo que é ruim é que os caras vão correr atrás. Não assistam esse vídeo. Resumo do vestibular dele. Não se inscrevam no canal. Procura o resumo. E não leiam os gibis que eu vou lançar também. Tá bom. Eu queria agradecer a presença da Jéssica. Eu que agradeço. Não, eu que agradeço. Eu que agradeço também, eu quero agradecer. E a presença do Abel, que estão aí gastando a manhã de domingo para falar do Batman, esse sociopata. Uma manhã bem investida, um gasto bem investido. E aqui embaixo, lá no subsolo, tá o Rodrigo, nosso editor, pessoal da edição aí, que deu a mão também. Mas já comeu os biscoitos que a gente trouxe, então já tá pago. E muito obrigado por todos que assistiram até aqui. E se inscreva no canal e acerta o sininho ali, né? Clica no sininho, não sei como é que fala, não sei as fórmulas. Eu sei que se inscreve no canal, toca o sininho, notificação. Toca o sininho, notificação para receber os vídeos direto no seu celular, na sua caixa de correio. Na sua caixa de correio. De e-mail. Certo? Então, tchau. Eu vou botar agora Obrigada, Opa, desculpa, eu vou botar não. Vou pedir pro Rodrigo botar um trechinho ali da animação para fechar. Massa. Certo? Tchau, beijo. Até mais. Até mais. Não, eu sei que não. Frank Miller, as pessoas que não leem quadrinhos sabem quem é. Claro, antes dele fazer filme. Mas o Klaus Janson colocou assim, cara, quando eu morrer vão botar na minha lápide. Aqui Jaz Klaus Janson, o cara que arte finalizou o Cavaleiro das Trevas. Eu disse, cara, é uma das coisas que eu mais sou lembrado do Cavaleiro das Trevas, se não é mais lembrado dos trabalhos que eu já fiz. Ele poderia pôr a arte final de Klaus Janson. Lá. Mas eu acho... Não, tá, agora... Denso isso. Mas não, eu ia falar agora do Cavaleiro das Trevas 2. Quando eu comprei, eu tava no frenesi porque tinha saído matéria em tudo quanto lugar e tal. Matérias com medo, aquelas matérias que os caras... Pô, cara, imagina tu fazer, sei lá, uma sequência de Apocalipse Now. Tá falando do 2. Do 2. Tá. Imagina tu fazer umas... Eu fiquei imaginando a Abel com 7 anos lendo jornal, assim... saindo Cavaleiro das Trevas aqui... Se eu tivesse ligado, jornais. Eu teria corrido atrás dessa Folha de São Paulo, que é um artigo que eu quero ir atrás no dia.